O meu mestrado ele foi baseado nos filmes do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki ele é um diretor japonês de animação. Ele tem uma carreira muito, muito extensa, assim, trabalhando com animação no mercado japonês. Né? Ele nasceu em 1941, então ele já é um senhorzinho, ele tem 83 anos de idade. E recentemente ele acabou, né? Ele ganhou um Oscar esse ano pelo último filme que ele fez, que é O Menino e a Garça. Que, assim, é um bom filme. Na minha opinião, não é o melhor filme dele. Eu acho que o pessoal tá colocando muito... Tá elogiando muito por um negócio que, assim, gente... Talvez pela trajetória dele. Também, pode ser uma celebração da trajetória do diretor. Mas, é aquilo que a gente estava falando, né, a gente estava conversando lá fora. Eu percebo que é o seguinte, uma das coisas que eu percebi, conforme eu fui desenvolvendo a pesquisa do Hayao Miyazaki, é que eu fui deixando de ser fã dele, porque essa visão interna que a gente tem das nossas opiniões a respeito daquele produto, no caso, o produto audiovisual que eu analisei ali... Salve, povo! Bem-vindo a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Lembrando para vocês que a gente tem o Cortes do Ibra Talks. Por enquanto, os cortes estão no próprio Ibra Talks, mas se inscreve nos dois, tá? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, colocar todas as notificações. E uma vez que você já fez isso, a parte mais importante para a gente é isso daqui, ó, o peteleco no positivo. E depois, vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso bate-papo. Compartilha com os amigos, principalmente quem gosta de mangá, não é? Quem gosta de audiovisual. A gente vai falar bastante coisa sobre isso. E hoje quem está aqui com a gente é o Victor Danco. Ele é professor de comunicação audiovisual. Tudo bom, Victor? Tudo ótimo. Primeiro, agradecer o prazer estar aqui, pelo convite. É o primeiro podcast que eu faço assim presencialmente, né? Eu participei de outros online, mas presencial foi o primeiro. Ah, bacana. E o Duca Reis está aqui comigo. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney, tudo bom, Victor? Prazer revê-lo. Eu tive a felicidade de fazer um mestrado com o Victor e foi muito gostoso e é um grande amigo. Ah, bacana. Deixa eu falar da Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, livro científico do IBRA. Foi editado pela Editora Vilese, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária. E tem também os meus livros de ficção, estão lá na Editora Vilese. Então, tem até uma promoção que a Editora Vilese está fazendo. O livro A Sombra da Alma está a R$ 1,99 no formato e-book lá na Amazon. Mas é tempo limitado. Corre, porque a gente colocou 500 unidades à venda. Se não comprar uma dessas 500, está fora. A R$ 1,99. Sabe qual é o preço normal dele? R$ 37,90. Olha a diferença de preço. Então, corre lá, já entra na Amazon, coloca lá A Sombra da Alma ou Sidney Piesco, que você vai ter o livro lá à disposição no e-book, baixa no teu celular, baixa no tablet, colocou na tua conta, vai estar no iPad, vai estar no iPhone ou no teu celular da Samsung, vai estar em qualquer lugar e você pode ler a hora que você quiser. Não esqueça. E você encontra a Editora Vilese em 2 locais, na Amazon, que eu já falei, encontra também no Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra. Não esqueça, hein? R$ 1,99 o Sombra da Alma, tá? Dado. Tudo bom então, Vitor? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Ah, uma coisa, você gosta de ler? Eu gosto, inclusive fiquei contente de ver que você também é escritor, assim, né? Porque eu tô para lançar um livro também, de ficção. Pode conversar, a Editora Vilese dá o maior apoio pro que legal, pro pessoal. Eu tô de olho nisso. Aproveitando, deixa eu fazer mais um jabá da Editora Vilese, que é a Editora Vilese, ela dá muito apoio para os escritores nacionais. Então, se você é escritor, você está escrevendo um livro, quer escrever alguma coisa, entre em contato com a Editora Vilese. Vai aparecer aqui o e-mail que você pode mandar para a Editora Vilese. Eles entram em contato com você e você vai ter a melhor promoção para editar o seu livro. Tudo muito bem feito. Você ainda ganha uma camiseta com a capa do seu livro na camiseta. Eu tinha num outro podcast apareceu, que é justamente a capa do Sombra da Alma na minha camiseta. A gente sai por aí já fazendo propaganda, é muito legal. E depois a gente conversa sobre isso. Mas já que você gosta de ler, você vai ganhar um presente da Editora Vilese. Que legal. O livro A Sombra da Alma. Obrigado, Sidney.
Pô, que legal. Nem esperava que ia ganhar nada. Olha só. Já valeu completamente a viagem, a conversa, tá maravilhoso. Aí você faz assim, aquilo que eu sempre falo, dá uma lida, se gostar, bota no Instagram, faz bastante propaganda, se não gostar, não conta pra ninguém. Tá. Mas você vai fazer propaganda, eu tenho certeza. Não, com certeza. É romance e ficção. Não, tá ótimo. Uma das coisas que a gente tem que fazer, né, eu fiz um curso de escrita criativa para ficção, né? Eu tenho um livro publicado que é da minha pesquisa do mestrado, mas daí eu fiz um curso de ficção e daí a gente tem um grupo lá do pessoal da turma e tal. Eu tô bem entrando cada vez mais nesse mercado de literatura nacional e essa coisa de ajudar fazendo divulgação do livro, porque o boca a boca ele faz muita diferença na hora que você está indicando o livro, porque às vezes você consegue fazer muitas vendas e consegue ganhar um renome por causa da conversa, né? Você vai se espalhando Sim, um vai falando pro outro, né? Um fala pro outro, eu li, eu gostei, o assunto é tal, né? E esse tem a ver com viagem no tempo. Ah, legal. Tá? Muito legal. Tem a ver. Você vai gostar. A única coisa assim, se você até olhar lá na Amazon, nos comentários, tenha tempo para ler. Porque todo mundo coloca assim, comecei a ler e não consegui parar. Tá? Isso Entendi. é bom. Isso dá uma massageada no ego que você nem imagina. Né? Então é bem legal. Mas vamos falar de você. A gente tá falando só de mim, né? Você trabalha com comunicação visual e dá aula, né? Onde que você dá aula? Hoje eu estou dando aula em 2 lugares. Eu estou dando aula na São Judas, no campus Unimonte, lá em Santos. Inclusive, saindo daqui, eu vou direto para lá. Eu tenho uma aula para dar hoje de noite. E eu estou dando aula na FIAP, lá na Aclimação. Certo. E eu... tava falando, eu tô trabalhando ainda, trabalho como freelance audiovisual, trabalho praticamente em todas as áreas, desde fotografia até a pós-produção, edição, mas eu tô tentando focar um pouco mais nas aulas, que é o que eu tô gostando mais de fazer, né, de lidar com os alunos e tal, que tá sendo uma experiência bem legal. Eu já tinha dado aula antes, em 2018, mas assim, agora é uma outra escala, na verdade, né, de aluno, quantidade de aluno, assim... É muito maior. Mas é presencial? É presencial. Eu tenho algumas presenciais e tem algumas online também. Tá. Eu também dou aula presencial, online. Eu prefiro a presencial. Sim. Né? Pra gente é melhor a presencial. A gente sabe, eu estudo muito a comunicação corporal, né? A linguagem corporal. Então, você sabe se o aluno está gostando, se não está gostando. Você sabe até se ele está assistindo. Sim, né? sim. E na online você não sabe nem se ele está assistindo, né? É difícil, é ruim. Mas, os alunos, pelo menos os que eu tive experiência, assim, do pessoal de comunicação, eles geralmente preferem a presencial mesmo, porque é isso que você falou, tem esse negócio do contato ali com o professor, que eu acho que é importante, e fora a parte de atividade, né, que o audiovisual requer muita coisa prática, eles têm que pegar na câmera, têm que pegar equipamento, testar som, iluminação, software, e daí se eu tô lá para ajudar eles preferem, pelo menos a experiência, né? que eu tenho tendo. Aliás, assim. eu estava vendo antes da pandemia, aliás, quando começou a pandemia, eu estava vendo alguns cursos, não, foi antes da pandemia, eu tinha cursos EAD de produção audiovisual. Eu acho que não faz o menor sentido você fazendo... Tudo bem, na época da pandemia você podia dar uma adaptada. Né? Mas você fazer uma faculdade EAD de produção audiovisual, que você precisa realmente de prática, você precisa saber mexer numa câmera, saber numa iluminação, né? Então, faz o menor sentido. E tem outra coisa, porque os equipamentos, alguns são mais baratos que outros, né? Vocês sabem, vocês montaram o estúdio aqui, vocês têm noção de como que funciona. E, geralmente, a faculdade, eles têm esses equipamentos no próprio estúdio, tem estúdio, eles têm espaço. Então, como o aluno está matriculado, eles têm acesso a esse equipamento. Então, para eles é muito mais conveniente. Para fazer trabalhos, os próprios TCCs são feitos com as câmeras, com os equipamentos das próprias faculdades. Então, isso é isso que você falou. É uma época em que eles têm essa possibilidade de gastar o menos possível para poder fazer um ótimo filme, né? Por exemplo, no TCC tem filmes que eu vi que são muito, muito bons, curtas-metragens que eles produzem lá e que foram feitos com os equipamentos que eles tinham disponíveis ali. Então, o fato de eles conseguirem, sabe, pegar na mão, filmar e tal, e testar a lente, fazer tudo, é um outro diferencial. Software, por exemplo, né? Eu dou aula, por exemplo, de
3 softwares diferentes. Esse semestre eu dei o Illustrator também, mas são basicamente o pacote da Adobe. Que é o Premiere, o After, o Audition, né? Software até você consegue fazer online ali, vendo aulas e tal, porque você tendo o software no seu computador, um computador que aguenta rodar o software, até vai. Mas assim, equipamento mesmo não tem o que fazer. Não tem. Você mexer numa mesa, mexer numa máquina, mexer numa câmera, Sim. é totalmente diferente de você olhar e alguém explicando, ó, você aperta esse botão. Só que se você não apertar uma vez, você não vai decorar. Sim. Né? E, então é bem diferente. Você falou do Adobe Premiere, eu e o Duca, a gente dá uma arranhada, mas uma arranhada feia no Adobe Premiere. Eu gosto de edição de vídeo, eu fiz muita, assim, mas tudo bem amador, né? Não chega aos pés de alguém que fez por exemplo, que nem você que fez mestrado, tudo isso, né? Mas é um software bem legal de trabalhar, né? Hoje, no cinema, o que estão usando no cinema mesmo, para edição? Aqui no Brasil, eu sei que tem o Premiere. O pacote Adobe ele é muito bom, né? Porque eu costumo falar para os meus alunos, a gente tem 3 categorias de software de pós-produção e edição. São os amadores, os semiprofissionais e os profissionais. Amador é aqueles de aplicativo, coisa assim gratuita que você acha. Semiprofissional são aqueles que são um pouquinho mais completos, mas eles não estão inseridos no mercado. Por causa de atualização, às vezes não tem alguma ferramenta que não serve para as grandes produções. E os profissionais, que é o Premiere. Então, se não me engano, tem o Premiere, o Avid e o Final Cut, que eram os mais utilizados. O Final Cut, eu acho que ele deixou de ser utilizado completamente porque foi coisa de atualização mesmo. Eles atualizaram um negócio errado e daí ficou muito difícil do pessoal se acostumar com a própria interface do software e largaram. E o Premiere e o Avid, né? O Avid eu nunca mexi. Eu sei que ele tem uma história própria dele ali a respeito de como que funciona a edição. O Premiere é um negócio chamado edição não linear. Você não precisa necessariamente ver as coisas, os filmes, os vídeos que você faz numa ordem lá. O Avid, eu acho que é um outro esquema, mas assim, até onde eu sei é o Premiere e o After Effects. Se não tiver linear, eu não consigo nem começar. Esquece, eu me perco todo. Mas eu lembro que tinha... quando eu comecei a mexer com Adobe, tinha o Sony Vegas. Sim. E o pessoal falava bastante, e assim, tinha uma briga. Parecia PlayStation e Xbox, né? E hoje meio que sumiu, né? O Sony Vegas. Não sei, nunca mais vi. Eu acho que tem alguns alunos meus já falaram que utilizam o Sony Vegas, mas eu particularmente nunca usei. No mercado, assim, nos trabalhos que eu já realizei, nos lugares onde eu já trabalhei, nunca foi o Sony Vegas. Sim. Sempre foi o Premiere. Sempre. Então, eu sei que ele ainda existe, mas eu acho que ele vai cair naquela categoria de semi-profissional ali, porque ele no mercado mesmo não penetra. Na Rádio Gazeta, eu trabalhei entre 2008 e 2009... Era Sony Vegas. Eles usavam lá para editar os nossos vídeos, nossos programas, era Sony Vegas. Eu lembro que porque assim, eu sou veterinário e uma época eu lancei num portal veterinário cirurgias, filmava cirurgia e editava e vendia em CD. E eu usava o Pinnacle. Você já ouviu falar disso? Não, esse aí eu Você tinha que comprar a placa, colocava no computador e aí vinha o software para aquela placa. Era legalzinho, não era ruim não, tinha bastante coisa, só que sumiu, né? Sumiu totalmente, porque você tem que comprar uma placa, imagina, você vai trabalhar hoje com um notebook. Sim. É um gamer, não sei se você usa notebook gamer. Eu então, uso. você trabalha com um notebook gamer, como é que você vai colocar uma placa lá dentro? Não, é impossível, né? Então, mas era assim, você comprava, vinha o CD, vinha não sei o que, aí vinha até um negócio para você colar etiqueta no CD. O negócio era chique. Você falou isso, eu trabalhei, meu primeiro trabalho com audiovisual, eu fiz um estágio quando eu estava na graduação e a gente trabalhava fazendo edição de vídeo de festa infantil. Sabe? Nossa senhora, eles pegavam assim, gravavam a festa inteira, o aniversário que a mãe e o pai eles alugavam aqueles salões e gravava, e a gente fazia, era ainda mini DV. A gente tinha um hardware ali, um adendo, assim, um periférico que se colocava no computador, colocava a fita e ele fazia a parte de captura. E daí fazia a captura e depois a gente imprimia o CD, fazia a autoração menu. Nossa, eu lembrava como é que fazia tudo isso. E depois imprimia o CD na hora para você ter, para mostrar, para entregar para o pai e para a criança. Quem vai ver depois era a criança. Mini DV de 98. Sim, eu sei disso porque eu comprei na minha lua de mel. Em 98, eu comprei numa ilha lá no Caribe.
que nem tinha aqui no Brasil ainda. Uhum. Então, eu sei a idade do mini DV. Eu tenho um monte lá em casa de mini DV. Isso foi em 2012, mais ou menos, eu acho, foi quando eu fiz esse estágio. Então, eu ficava olhando e falei, gente, já tem cartão de memória, cabe mais coisas. Assim. Você tinha que plugar no computador. E aí, assim, não é plugar e capturar na hora. Você tinha que passar o vídeo inteiro e ele ia gravando o vídeo. Exato. E daí tinha que ver também, porque às vezes ele, como era fita magnética, às vezes dava um problema. Daí você tinha que voltar um pouco e regravar aquela parte de novo para ter certeza que você ia ter o filme inteiro presente ali. Era uma época meio puxada, assim, meio analógica ainda, né? Bem analógica. Eu até tiro sarro, assim, quando alguém fala, nossa, a internet tá lenta. Falo, você não faz ideia do que é a internet. Porque é uma internet discada. Você não faz ideia. Né, do que é uma época que a gente não tem saudade, né? Da internet discada. Todo mundo tem essa nostalgia, no meu tempo e tal, mas ninguém lembra da internet discada. Ninguém fala no meu tempo era melhor a internet. Exato. Fora que entrava às vezes de madrugada, porque madrugada era mais barato. Sim, sim. Era um pulso só que você pagava, aí você podia ficar o tempo que você quisesse, né? Sim, exato. Bom, mudou um pouquinho, né? Tá travando, imagina. Na verdade, é assim, a gente falava naquela época, nossa, não tá travando. Que ótimo, né? Que bom. Não acredito. Não acredito. Daqui meia hora eu consigo fazer alguma coisa no computador. Mas fala pra mim o teu trabalho, o que você tá mexendo exatamente? Além de professor. Então, além da minha área de professor, né? Eu tô, que nem eu falei, eu dou para os cursos de comunicação em geral, mas eu tô tentando entrar nesse mercado de literatura brasileira, de verdade, assim. Eu fiz um curso, que inclusive, não sei se posso fazer um jabá aqui. Pode, claro. Foi o curso da oficina literária do Thiago Cabelo. Ele é de Santos também, é tudo online. Foi ótimo o curso que eu conheci o pessoal que também está inserido nesse meio da literatura. Todo mundo, a gente vai lançar um livro de contos agora, onde cada um escreveu um conto e a gente vai publicar pela editora Cartola. E eu também eu escrevi uma ficção, né? Você vai desenvolvendo todas as aulas e no final você acaba com um projeto. É quase como se fosse o livro pronto, assim. É um projeto com todas as ideias, é um documento com tudo, né, praticamente resolvido ali da sua história. E eu olhei isso e falei, eu acho que eu vou escrever esse negócio. E eu escrevi, deu mais de 80 mil palavras. Não é meu Deus, um baita de um livrão, mas é um romance ali, uma ficção. É uma fantasia urbana, chama Corpo Estranho. E daí agora eu tô nesse processo de tentar publicar, né? Eu participei dessa antologia de contos com o pessoal da turma. Estou participando de outras aí que vão ser lançadas com o pessoal que fez na turma de outras épocas do Thiago Cabelo, né? Outras turmas. Eu sou da turma 2. E quero tentar publicar esse meu livro de ficção agora. Eu mandei para algumas editoras, tentei escrevi ele em alguns concursos e agora eu vou esperar os resultados. Vou esperar. Se passar o resultado, não for aprovado, a editora não quiser e tal, daí eu vou ver outras editoras menores, de repente até a Vilese, né? Eu vou entrar em contato com eles e começar a entrar nessa área, assim, de literatura, que é um negócio que eu tô gostando muito, né? E é aquela coisa, né? Os interesses mudaram, né? Quando eu comecei a faculdade, eu estava interessado na parte audiovisual. Trabalhei mais de 10 anos como freelance com isso e agora eu falei, não, acho que a literatura tá brilhando os olhos agora. Aproveitar o gancho e dar um recado pro pessoal, porque assim, eu tenho 15 livros escritos, né? Caraca! Tudo pela editora Vilese. E uma coisa que assim, o pessoal não se atenta, tem muito roubo de livro. Então, tem que tomar muito cuidado, assim. Eu sempre falo, você está escrevendo um livro, joga na nuvem, numa nuvem confiável, que você não deixe a senha no computador, tá? Porque um dia esse teu computador quebra, você vai mandar consertar. É nessa hora que, de repente, eu não estou falando que é todo mundo assim de jeito nenhum, mas de repente você pega um desonesto. Pode acontecer. Os mesmos que vazam fotos de nudes podem pegar o teu livro e vão registrar. Não existe, quando você vai registrar um livro, não existe nada que diz que aquele livro já está registrado. Então você registra novamente. Por exemplo, se alguém roubou Sombra da Alma, né? E aí registrou. Eu registrei depois, eu lancei, aí vira um best-seller. Aquele que registrou primeiro fala, mas o livro era meu. Mesmo sem ele ter publicado nada, o livro era meu, tá no meu nome. Então tomem cuidado com isso, tá, gente? Vocês devem registrar. O melhor lugar hoje que tem para registrar é a Câmara Brasileira do Livro, que você registra mundial, tá? O registro é mundial e é coisa barata, assim, tipo 60, 70 reais você registra. É o melhor que tem.
Tá? E você faz tudo online. E só depois disso é que você vai mandar para uma editora, vai mandar... A editora Vilese, ela não aceita, se você não registrou, ela não aceita que você... Se mandar um arquivo, ela deleta. Só para vocês terem uma ideia, ela não aceita arquivo que não esteja registrado. Por causa disso, porque de repente lança o livro e vai descobrir depois que esse livro já tinha sido registrado antes, né? Para evitar uma dor de cabeça, né? Você até pode ter, por exemplo, e-mail, você pode ter a data de criação do arquivo lá, mas é uma dor de cabeça que é mais fácil evitar, né? Não, mas o que conta é o registro. Quem registrou. De repente, a pessoa vai alegar assim, você tem a data de criação do arquivo. A pessoa fala, não, mas eu tinha feito antes e ele teve acesso ao meu computador e registrou depois de mim, né? Então, o que vale é o registro. Então, deixem guardado, não deixem no computador, não deixem no... Bom, no celular não dá para escrever, né? Eu já vi colega tentando escrever no celular. É impossível. Então tem que escrever no computador. Eu tenho, você fez teu jabá, eu vou fazer o meu. Eu tenho um Instagram que é Sidney Piesco Escritor, onde eu coloquei 40 vídeos, são uns 40 vídeos gratuitos, de como escrever um livro. De 10 minutos cada um, mais ou menos, e aí tem lá tudo como escrever, tem as dicas, como fazer personagem, como não fazer, tem inclusive de como registrar, tem tudo isso. Se o pessoal quiser também dar uma olhada nisso daí, vale a pena. Mas vamos falar, parece que você entende de mangá, dessas coisas, que eu não entendo nada, eu quero aprender alguma coisa. Animação japonesa. Então, que nem o Duca falou, a gente fez o mestrado junto. E uma dica que eu vou dar para quem quiser entrar nesse mundo de pesquisa, mestrado, doutorado, né, essa coisa um pouco mais acadêmica. Estudem e escolham algo, né, o objeto de pesquisa de vocês, algo que vocês gostem minimamente e que vocês tenham afinidade, porque assim, é um trabalho de pesquisa muito intenso, você fica ali no mestrado 2 anos debruçado em cima disso e o doutorado 4 anos. Se você não gostar ou não tiver afinidade, você larga ou você troca de projeto, daí é outra dor de cabeça, assim, né, de ver. Mas então, o meu mestrado ele foi baseado nos filmes do Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki, ele é um diretor japonês de animação. Ele tem uma carreira muito, muito extensa, assim, trabalhando com animação no mercado japonês. Né? Ele nasceu em 1941, então ele já é um senhorzinho, ele tem 83 anos de idade. E recentemente ele acabou, né? Ele ganhou um Oscar esse ano pelo último filme que ele fez, que é O Menino e a Garça. Que, assim, é um bom filme. Na minha opinião, não é o melhor filme dele. Eu acho que o pessoal tá colocando muito... Tá elogiando muito por um negócio que, assim, gente... Talvez pela trajetória dele. Também, pode ser uma celebração da trajetória do diretor, mas é aquilo que a gente estava falando, né, a gente estava conversando lá fora. Eu percebo que é o seguinte, uma das coisas que eu percebi, conforme eu fui desenvolvendo a pesquisa do Hayao Miyazaki, é que eu fui deixando de ser fã dele, porque essa visão interna que a gente tem das nossas opiniões a respeito daquele produto, no caso, o produto audiovisual que eu analisei ali, ela impede a gente de ver a totalidade da obra. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se destacar desse lugar de fã e olhar ela, tentar ver numa visão mais geral. E foi isso exatamente que eu fiz. O Hayao Miyazaki ele tem 9 filmes feitos depois da fundação do estúdio dele, que é o estúdio Ghibli. Né? Ele tem 2 longas-metragens feitos antes, que é o Náusea do Vale do Vento e o Castelo Cagliostro. Mas ele fez antes de ter o próprio estúdio, que ele fundou. Né? E daí eu peguei esses 9 filmes... Antes do Menino e a Garça, né? Eu tinha terminado o mestrado já. E daí eu tentei analisar cada um de uma maneira diferente. Então, sei lá, eu peguei o Castelo no Céu, que foi o primeiro de 84, 86. Eu tentei fazer uma comparação entre ele e os filmes do Walt Disney, porque, querendo ou não, o Walt Disney ainda é uma referência para animação mundial. Né? Não tem ninguém que não é influenciado pelos trabalhos do Walt Disney. Princesa Mononoke, que é de 97, eu analisei a parte de trilha sonora. O Porco Rosso, que é de 92, eu falei a respeito da representação da mulher italiana por um japonês, porque o filme ele se passa na Itália durante o período entre guerras. O Viagem de Chihiro, eu vi as representações simbólicas das criaturas que aparecem lá, o que aquilo quer dizer para a protagonista. Então eu fui tentando pensar ali cada um assunto diferente, né? Para poder ter essa visão mais geral, porque quando a gente pesquisa
Você vê Hayao Miyazaki na internet, são sempre as mesmas coisas que falam, né? Os filmes são muito bem feitos, os filmes são muito bonitos, as histórias são cativantes, as personagens femininas são muito legais, mas ninguém se aprofunda realmente em outros assuntos que poderiam ser tratados em cada um desses filmes. E daí a minha proposta foi essa. Teve uma... Acho que você conheceu a Laura, Sim, Laura Canepa. Ela era a sua orientadora, né? Não, meu orientador era o Vadico. Vadico, tá. Eles dois me deram aula na graduação. Sim. E eu lembro uma vez eu estava conversando com ela, estava tendo uma aula com ela e com o Rogério Ferraraz. E daí tava falando tal, não sei o quê. E ela falou, não, você não vai fazer 9 filmes, você vai cortar, você vai juntar, você vai fazer um outro recorte. Eu falei, não, Laura, eu preciso fazer dos 9 filmes, senão como é que eu vou entender sobre a biografia, a filmografia do meu diretor se eu não falar sobre todos os filmes? Ela, não vai. Fiz sobre os 9 filmes. É aquela coisa, né? Vendo agora em retrospecto, eu vejo que poderia ter mudado muita coisa, né? Depois do final do mestrado, confesso que eu estava um pouco saturado da pesquisa. Daí eu falei, não, eu preciso dar um tempo do Miyazaki que vou ver outra coisa agora. Mas daí eu acabei tendo essa visão panorâmica e mais profunda a respeito das obras dele. E eu cheguei a algumas conclusões. Assim, eu acho que eu sou o único cara do curso de comunicação que fez gráfico, sabe? Eu peguei as idades dos personagens, a função deles em cada um dos filmes e coloquei tudo isso em gráfico, porque eu falei, não, eu preciso entender o que eu tô vendo aqui para poder chegar às minhas conclusões. E daí eu consegui, no final, traduzir os filmes do Miyazaki em 3 categorias. Né? Filmes que são obras que ele inventou, né? Ele também trabalha no roteiro, não só na direção. Filmes que são adaptações de outros livros, como por exemplo Serviço de Entrega da Kiki, que é um filme dele, foi baseado num livro de uma autora japonesa chamada Eiko Kadono. E filmes que são... tem um período histórico muito claramente definido, como por exemplo o Porco Rosso. Tem um período histórico ali, você olha e fala, não, período entre guerras na Itália. Ou Vidas ao Vento, que é de 2013. Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial no Japão. Assim, então você consegue definir muito bem o ponto histórico de onde eles se passam. Apesar de terem elementos fantásticos ali. O Castelo, o Vidas ao Vento um pouco menos, porque ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais no pé no chão, mas ele tem uns momentos oníricos ali de sonho e tal. Tem umas viagens que as animações permitem ter, né? E daí eu peguei toda essa pesquisa, né? Entreguei aquela coisa na banca, né? Parabéns e tal. E daí eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso. E daí eu peguei cada um desses capítulos, né? Cada filme foi um capítulo, eu tô tentando publicar eles ainda, né? Eu publiquei uns 4 já desses 9. E daí em algumas revistas. Lancei um livro que é da parte histórica, eu não falei, mas antes de falar do Miyazaki, eu precisava falar um pouco sobre as referências que ele teve. E daí eu fiz uma pesquisa histórica sobre as origens da animação japonesa, lá em 1907, até antes das artes japonesas, como que influenciou. 1907, passando pelos primeiros animadores, lá, os primeiros diretores que se destacaram, até a Segunda Guerra Mundial, período pós-guerra, e depois eu termino no Hayao Miyazaki mesmo, a bibliografia dele. E daí eu fiz isso num livro pequenininho que eu lancei, chama Animação Japonesa Através dos Tempos, e agora está saindo a 2ª edição pela Labora Livros, que é uma editora focada em conteúdo japonês, eles traduzem muita coisa, e a gente está fazendo a 2ª edição desse meu primeiro livro agora. A primeira foi a autopublicação, agora eu estou fazendo com uma editora mesmo para me dar um apoio. Inclusive, a gente está terminando a campanha do Catarse agora. Faltam 8 dias, falta uma semana praticamente, assim, para acabar a campanha. E como é que o pessoal encontra essa tua campanha no Catarse? Pode ir lá, catarse.me/animação japonesa, animacal, né? Porque não tem acento. E a gente está mais de... a meta era 100%, né? Para o livro ser financiado, a gente está com 122% já. Já dá para pensar em outro, então. Já dá para pensar em outro. Eu preciso conversar com a minha editora, com a Lua, e daí ver o que a gente pode fazer, porque a campanha foi um baita sucesso, né? Tem mais de 200 pessoas, assim, que apoiaram. Bacana. E você fez a propaganda onde? Instagram? Principalmente no Instagram. Eu não tenho tantas redes sociais, assim. Por exemplo, o Facebook eu não uso mais. Eu nunca tive Twitter, nunca. E eu tenho TikTok porque eu
senti vontade recentemente de voltar a falar sobre o Miyazaki e também um canal para poder falar sobre esses livros que eu tô tentando publicar e tal. E daí eu tenho o TikTok e ponho o vídeo no Instagram também. LinkedIn lá. Também, né? Eu acho que foi no LinkedIn que eu No LinkedIn eu comecei. Eu comecei a fazer também a campanha por lá porque eu precisava... O LinkedIn ele tava meio jogado às traças, né? E daí eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Eu formatei ele bonitinho e comecei a fazer algumas Você tirou da mesma caixa onde tá o meu, então, porque o meu tá nas traças. Tá nas traças. Tá. Eu tenho duas coisas que estão nas traças. A CAPS, né? e o LinkedIn. Então, eu nem sei mais a senha. Eu tenho que entrar lá e esquecer a senha. Eu não sei nem em que e-mail que tá. Não, tem tanta rede social agora que você não dá conta. Não dá conta. Daí eu foco só no Instagram, basicamente, para fazer publicação. Que é o que eu vejo mais, né? O que eu tô mais ativo. E daí, de vez em quando, no LinkedIn e no TikTok. TikTok é vídeo, né? Então, quando eu consigo parar para gravar um vídeo ali sobre algum assunto, eu posto lá e reposto no Instagram também. Hoje em dia a gente tem que estar na rede social. Em todas, né? Em todas. Mais melhora. Confesso que não adianta você ser pesquisador, professor, escritor, porque você ainda tem que ser o seu próprio marqueteiro, o seu próprio social media lá. E daí, pô, mas aí é meio puxado. Não, assim. E aí você acaba virando um escravo do algoritmo. Do algoritmo, né? Então, tem que publicar todos os dias. Mesmo que você não tenha o que fazer, você tira uma foto do cachorro e manda. Só pra foi antes de ontem, eu fiz isso. Falei, caramba, o que eu vou colocar? Minha cachorra tava fuçando a porta, bati uma foto dela, falei, tá olhando o vizinho. Deu mais visualização do que os outros. Então, e aparece assim no Instagram lá, contas alcançadas. Aí você começa a não publicar e aparece uma diminuição absurda. Se você ficar vendo os números, você começa a pirar. Fala, não, preciso produzir, mas... Assim, a dica que eu dou, falei, gente, se vocês não estão ganhando dinheiro com isso ainda, calma. Vai com calma, não fique escravo do algoritmo, faz ali a sua publicação de uma maneira orgânica. Tem gente que paga, né, os posts patrocinados, que daí chega em mais gente. Eu já paguei quando eu participava de um outro projeto, que era o BR Animation, que era o br.animation no Instagram. Eu e uma amiga, Larissa Prado, que também é pesquisadora de animação, acho que ela está fazendo doutorado, a gente divulgava todo santo dia, uma nova animação brasileira. Sempre. E tem tantas assim para divulgar? Tem. A gente, no começo do projeto, foi lá em 2016. Foi em 2016 que a gente fez esse projeto. A gente tinha um receio de não ter animação brasileira suficiente para postar todo dia. E tem. A produção nacional assim, de animação é muito extensa. E eu conheço zero. Pra te falar a verdade. Não, tem muita coisa. Aqui no Brasil é bem forte, assim. A gente produz muita coisa com parceria de estrangeiro. Mas, assim, o mercado brasileiro está crescendo. Eu lembro que a gente fez uma pesquisa. Isso é muito doido, né? A gente fez uma pesquisa logo no começo, assim, em 2017. De tentar fazer publicações de vários estados brasileiros. A gente tentou achar animações de cada estado para postar e tal. E a gente não achou de todos. Ou seja, ainda tinham estados que não estavam produzindo animação. Eu acho que isso já mudou, tá? Eu preciso conferir. Mas, por exemplo, que nem eu, que eu não conheço zero, né? Eu sou adepto de Netflix, de Prime, daquelas coisas. Sim. Aonde que eu encontro? Por exemplo, se hoje vou chegar em casa hoje, eu não vou ter nada para fazer à noite, acho. Aí eu chego lá e falo, tô a fim de ver, porque o Victor falou sobre animação, eu queria ver uma. Onde que eu encontro? Então, né, a gente tem essa dificuldade. Geralmente a animação, quando é curta-metragem, ela vai para o festival. A gente tinha, eu acho que faleceu o Animamundi, né, por causa da pandemia. O Animamundi era o maior festival de animação da América Latina. Era aqui em São Paulo, vários e vários dias com animação, tanto estrangeira quanto brasileira. Tem muita coisa no YouTube. Dê uma olhada lá no Instagram do BR Animation, @br.animation, em inglês mesmo, porque a gente põe a descrição, a gente põe uma sinopse. Geralmente, eu ponho, né, não faço mais parte do projeto porque eu não consigo mais, não dá tempo mais. A sinopse, a descrição da equipe e o link do YouTube. Então, se a gente acha a animação lá, se a gente acha o vídeo dela, geralmente é um frame que a gente tira para colocar lá, vai ter link no YouTube. Tem uns que realmente não existem mais, a gente não acha, mas a maioria tem. Tá? Sabe o que eu faço? Quando eu quero ver um filme, eu entro num aplicativo chamado Just Watch. E aí você procura, aí aparece qual é o streaming que tem. Então, mas eu não sei nem o nome que eu vou procurar. Esse é o problema. Pesquisa, dá uma olhada lá no BR, porque a gente põe os nomes e daí como são 6, 7 anos já fazendo isso,
assim, Não, então, eu infinita tô quantidade de perguntando, coisa. porque assim, do mesmo jeito que eu sou ignorante nessa área, tem um monte de gente assistindo que também é. Eu tô falando não pejorativo, tá? Sim. Eu sou um leigo, né? E eu não sei como procurar. Então é uma boa pro pessoal saber como procurar, porque é uma coisa legal. Às vezes a gente só assiste coisa ruim. Sim. Né? Eu nem vou falar o nome, mas eu assisti uma série agora que você também assistiu. Pelo amor de Deus, eu tô uns 3 dias sem dormir. É bem ruim. Assim, a série é boa, mas é extremamente pesada. Se cair no teu pé, quebra. Entendi. Então... eu não sei, eu tenho um pouco... Não consigo assistir mais nada, na verdade, né? Por causa de todas as coisas que a gente faz. Mas é muito doido porque a gente tem uma quantidade tão grande de variedade de coisa para assistir que tem muita porcaria. Tem muita porcaria. Tem. Porque tem que produzir, tem que encher esse catálogo aí. E a maioria é ruim mesmo. De não tem que vários, fazer. né? De vários, porque são vários canais de streaming. Sim. Tem que ter catálogo, né? Produção. E teve também essa questão lá em Hollywood, teve a greve dos roteiristas. Aí tiveram que produzir, por exemplo, o Netflix teve que produzir conteúdo do mundo todo, que é até bom, num certo ponto, porque você consegue ver a cultura em geral. Agora, em relação à animação, teve uma animação brasileira que concorreu ao Oscar alguns anos atrás, acho que era o Menino e o Mundo, não é isso? Menino e o Mundo, sim. E aí acabou perdendo, mas foi pouco divulgado, né? Essa questão. Sim. Você tem uma animação indicada ao Oscar, concorrendo com as melhores animações do mundo inteiro, e a gente não sabe onde assistir, né? O Menino, eu tenho um streaming que eu não assinei ele ainda, porque eu sei que eu vou assinar e não vou conseguir assistir nada, que é o Mubi, que ele é pra... Conhece? Conheço. Ele é pra filmes mais fora do catálogo mesmo ali, né? Eles têm uma curadoria. Comercial, né? Exato. E daí eles têm meio que uma curadoria. Eu acho que a cada 2 semanas, mais ou menos, eles trocam o catálogo. Então você sempre tem coisa nova acontecendo lá. De repente no Mubi tem esse... Aqui, ó, acabei de achar. Achou? O Menino e o Mundo você pode assistir no Globoplay, na Amazon Prime, no YouTube... E no Google Play Filmes. Então tem bastante lugar. Então, tá em bastante lugar, mas não é divulgado, né? O Menino Mundo já faz um tempo já. Teve um que eu vi no... Qual que era? Tito e os Pássaros também era um filme bem legal. Não chegou a concorrer ao Oscar, nada, mas eu acho que ganhou alguns prêmios também assistindo Animamundi. É bem legal. Só que a gente tem uma questão, né? Por exemplo, cinema... Vou pegar o hollywoodiano, né? Que é o que gera mais. Não mais lucro, eu acho, né? Não na questão de produção de filme. Acho que a Índia já passou eles lá. A gente tem um problema de orçamento aqui no Brasil. Né? Total. A gente tem problema de adquirir dinheiro para poder fazer as produções. A animação é um negócio mais caro do que um filme de live action, porque a hora do animador, se for uma animação tradicional ainda, que é desenhado, ou stop motion mesmo ali, é muito mais caro, porque, vamos supor, o filme tem 24 quadros por segundo, teoricamente aqui, tecnicamente falando. O filme ele tem 24 quadros por segundo, então se eu pego a caneca aqui e em 1 segundo eu coloco ela aqui assim, são 24 fotos. E eu tenho que fazer cada uma dessas fotos. E elas têm que ter um movimento fluido, tem que ser... Não pode ser um negócio travado. O animador ele tem que ter uma habilidade. Então é muito caro. E demorado, né? E demorado, claro. Porque você imagina, você vai fazer... Tem um estúdio de animação stop motion que é a Laika. Fez Coraline, fez Box Trolls, fez Tito e as Cordas... E daí você imagina, eles têm diversas cenas nos filmes e daí são várias equipes coordenadas ali ao mesmo tempo, cada um fazendo uma cena diferente para depois juntar tudo isso na pós-produção. Nossa, eu acho uma loucura. Stop motion eu acho uma loucura. Não, mas é muito legal de fazer. Não, eu acho uma loucura, assim, é muito tempo. Para você fazer 1 segundo é muito tempo. Sim. Aí, quantos 1 segundos tem num filme, né? Sim. Então tem A Fuga das Galinhas, tem um monte que eu já assisti. Tem um filho que já foi pequeno, né? Então eu assistia todos junto com ele, né? Não, mas recente teve o Pinóquio do Guilherme Del Toro também, que tem na Netflix. É bonito demais aquele filme. Então, mas para fazer aquilo eu fico olhando. Pra você ter uma ideia, você falou agora, eu lembrei do primeiro stop motion que eu assisti na vida, que chamava Mil Mal. Você não vai lembrar porque eu era pequeno. E passava acho que na Globo. Eram 2 gatinhos, o Mil e o Mal. E aí tinha a musiquinha que nunca mais saiu da cabeça até hoje. Acabei de lembrar da música, eu vou dormir com ela. E era assim, era stop motion. E naquela época eu já ficava falando, nossa, isso deve ser difícil. É bem complicado assim você fazer. Não só o stop motion, por exemplo, você faz o próprio Miyazaki, né?
Ele faz desenho. Sim. Você imagina, daí é um desenho, uma folha, daí você levanta e abaixa para ver se tá certo. Desenha, daí Faz cada folha folha vegetal também, né? Faz folha vegetal, eles têm vegetal. eles fazem, é um processo muito louco, porque primeiro ele tem que desenhar. Faz o desenho dos movimentos do personagem na folha vegetal, num papel semi-transparente ali que você consiga ver por cima, na mesa de luz. Depois você pega isso e passa no celuloide transparente, que é uma folha de acetato de plástico transparente. Daí você vai lá com a caneta, né, ou com a tinta e tal, e faz. Daí você pinta. E daí você tem o personagem num celuloide transparente. E daí você tem que fazer o cenário. Geralmente tem os artistas de background que vão fazer só o cenário em aquarela, que também são artistas. Os caras têm que fazer uma paisagem ali. E daí você pega isso, põe o cenário, põe o acetato transparente por cima, põe numa máquina para ficar tudo parado, tira uma foto. Levanta a tampa, tira o personagem, coloca o outro, fecha, tira uma foto. Então é um processo muito demorado. Fora, claro, você vai ter a parte de pré-produção, né, toda a parte de planejamento, contratação. O Estúdio Ghibli ele trabalhou muito tempo com artistas freelance. Depois eles tiveram lá com o serviço de entrega Kiki. Eles falaram, ó, a gente cresceu muito, a gente tem que contratar essa galera fixa. A gente vai treinar eles e eles vão ser fixos. Então, eles têm a equipe deles lá. E daí tem o processo de pré-produção, né? E a confecção, a produção mesmo, depois gravação de voz. Não sei como é que eles fazem a parte de correção de cor, por exemplo, né? Nunca vi nada disso. Mas você tem trilha sonora, você tem, né, a pós-produção, depois a divulgação disso, com as artes e tal. Então, você imagina, é um processo gigante. Gigante. A gente senta lá, vamos sentar na cadeira, vamos assistir um Netflix, não imagina o quão demorado é você fazer uma produção, mesmo que em live action. Porque é um tempo absurdo. Você tem direção de arte, tem direção de fotografia, tem a parte de sound design, você tem todas as etapas de pós-produção, que envolve a edição, a coloração, a mixagem de som, os efeitos visuais, que também é uma outra área muito doida. Você tem aqui no Brasil, na pré-produção, fazer captação de recurso. Você depende ou de lei de incentivo, ou de edital de empresa. Daí você tem que captar esse recurso, tem que dar... né, parecer de tudo, porque não pode sobrar dinheiro, senão eles acham que você está fazendo caixa 2. Daí você tem que, né, guardar todas as notas fiscais, depois, beleza, fizemos isso, depois você ainda, se for por lei de incentivo ou qualquer outra coisa do tipo, você ainda tem que dar uma contrapartida social para isso. Tá, tantos ingressos vão ser de graça, a gente vai fazer um curso aqui para quem quiser, sabe? Então ainda tem, além disso, ainda tem um retorno social, é muita coisa, é muita etapa que a gente para e fala, legal o filme. Assim, aliás, quantas pessoas participam de um filme? Eu sei que são milhares, né? Mas depende da produção. Assim, porque quando tem essa questão até da Lei Rouanet, que é um debate muito grande, e aí muitas justificativas justamente essa, que é uma quantidade enorme de pessoas que aparecem no filme, inclusive no letreiro, depois no final aparecem muita gente, mas é realmente um filme... Assim, dá muito emprego, né? Não, tudo, porque isso é muito doido, eu falo isso para os meus alunos, você imagina, o departamento de direção de fotografia, eu falo da seguinte maneira para os alunos, a direção de fotografia é como a gente vai ver o filme, a direção de arte é o que a gente vai ver no filme, certo? Então, a direção de fotografia envolve câmera, iluminação, lente, ângulos. A direção de arte envolve cenário, maquiagem, figurinos, props de cena, tudo. Então, você imagina... Eu tenho que ligar a luz, eu preciso do eletricista, certo? A parte de então o cara já faz parte da equipe de pré-produção e todo mundo tem que ser acreditado. O ator tem que chegar até lá. Um motorista de táxi ou de Uber, de aplicativo, ele faz parte da produção e tem que ter orçamento para isso. A gente vai ficar com fome? Não, tem que ter um orçamento para a galera poder comer, para poder se alimentar durante a diária. A gente vai para um restaurante, vai pedir delivery, produções hollywoodianas, você tem a equipe que contrata buffet e os caras ficam lá e fazem a comida pro pessoal, porque assim, então todo mundo, do eletricista ao marceneiro, ao pessoal da cozinha, todo mundo faz parte dessa produção, né? Se não fosse por eles, não daria certo. Você imagina, se ficar horas e horas de gravação e sem comer nada, o ator passa mal, a equipe passa mal, sabe? É extenuante também um trabalho desse. Nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta serve tanto para o stop motion quanto para qualquer desenho. Primeiro é gravado a voz, né? Que eu vi, por exemplo, eu estava vendo naquele
Toy Story. Sim. Que o Tom Hanks, ele gravou a voz primeiro, tal, depois fizeram o desenho em cima. É feito Sim. assim. É, porque você precisa ter o timing, né? Porque o animador, ele trabalha na parte do tempo. Então, se o cara, ele fala uma palavra em 3 segundos e meio, ele já sabe mais ou menos quanto que ele vai ter ali para fotografar, né? 3 segundos e meio, 24 vezes 3,5, daí você vai ter... Eu sou péssimo em matemática. Péssimo em matemática. E daí você vai ter ali... Tá em casa. Não, nossa, muito ruim. E daí ele, vamos supor, 2 segundos, né? Ele vai saber, falando, beleza, eu tenho 48 fotos aqui para eu tirar para ele falar essa palavra, né? Tem o estúdio, o Leica, né? Eles trabalham com uma técnica muito legal. Eles fazem a impressão dessa parte aqui de baixo da boca do personagem e da parte de cima, que é a sobrancelha e testa. E daí eles fazem diversas impressões 3D disso, do personagem, e eles vão substituindo. Então, para o cara fazer uma expressão facial, ele põe aquela sobrancelha com aquela boca. Daí tira aquela boca, porque a boca vai abrir um pouco para falar a palavra, ele tira ali e coloca. É de substituição. É muito legal esse processo. A Leica tem vários vídeos no YouTube mostrando o processo de criação deles, e é muito legal, é muito legal. Teve até uma animação, que agora me fugiu o nome, que é bem famosa, é uma produção hollywoodiana que o Robert De Niro participou, que era daquele tubarão, esqueci o nome do... Não é o Caça-Tubarões? Não me lembro, que até colocaram a pintinha dele. Esse daí mesmo, acho que é o Caça... Acho que é o Caça... Vai falando, aí que eu vou achar aqui. É com o Will Smith também, que o Smith é o peixe lá, o principal. É isso mesmo. Eles montam direitinho, né? Sim. É fantástico isso. Não, mas tem que fazer tudo isso, porque daí o cara ele já tem uma referência ali. Beleza, então essa aqui vai a palavra que ele vai falar, então a gente já sabe mais ou menos como é que fazer. Pro próprio animador ter a referência dele, né? Facilitar a vida do cara, porque daí ele vai fazer uma palavra, daí depois o dublador, né? Ele vai ter que encaixar a voz dele na animação, né? O Espanta-Tubarões. O Will Smith também, ele é o principal. Espanta-Tubarões. Eu assisti umas 327 vezes, meu filho era pequeno. Não, normal. É muito legal esse... Vale a pena. Quem tem filho pequeno, eu recomendo. Não, é ótimo. Eu lembro que eu só fui para essa área de animação, né, na comunicação, por causa de 3 filmes. Um deles é o Meu Vizinho Totoro, do Miyazaki, que eu era muito pequeno, tinha fita VHS. Mas eu era tão pequeno que eu não lembro nem se era dublado ou legendado, pra vocês terem uma noção. Eu vi também, acho que mais de 1 milhão de vezes, O Rei Leão, da Disney. Sim, muitas e muitas vezes. E um filme que ninguém conhece, que chama A Guerra dos Pássaros, que é uma outra animação. Que é uma animação dinamarquesa, eu acho, que eu não sei como, uma tia minha, não lembro quem é que tinha a fita, e era uma animação meio pesada, assim, tinha uns pássaros na floresta, e daí tinha um gavião que matava o pai dos passarinhos e tal, e daí ele crescia querendo se vingar e tal, e ninguém conhece essa animação. Eu perguntei para várias pessoas, ninguém sabe. Foi graças a esses 3 filmes que eu comecei a ir para essa área, né? E daí, você falou, né? Eu assisti 300 milhões de vezes. Tem uns desenhos que são pesados. Até hoje eu tô meio traumatizado com Procurando Nemo, que no começo mata todos os filhotes. Sim. E eu criava peixe. Então eu fiquei meio traumatizado com isso daí. Não, pelo menos no aquário ninguém vai comer os peixes lá. Não, o próprio peixe come o peixe. Tem um peixe que eu criava que chama Colisalalia. Só curiosidade aqui, ele forma um monte de bolha na água. É tipo ele é da mesma família do beta. Sim. Forma um monte de bolha, aí ele espreme a fêmea, sai os ovos, o macho pega um por um e fica colocando na bolha, porque ele respira ar. Sim. Aí, quando nasce, você tem que tirar o macho correndo, senão ele come tudo. Entendi. O bicho fica lá um tempão, a bolinha estoura, ele vai, pega, faz uma bolha nova, coloca o ovo de volta, fica lá. Aí se você não tirar, ele come tudo. É competição, né? Daí num ambiente fechado ele ainda fica, eu acho que, sei lá, se sente ameaçado e tal. E daí, sei lá. Acho que na natureza não deve acontecer isso, né? Deve ter... acho que não dá porque ele vai meio que fica, embora, as bolhas vão embora, alguma coisa assim, né? Sim. Deve ser assim, né? Não sei. Mas no aquário acontece isso. Victor, agora, a cultura japonesa, assim, no mangá, é muito forte. Até me lembro que teve um dia que eu fui comprar um presente para uma pessoa um menino de 14 anos, e aí eu vi vários HQs, Vingadores, tudo ali. Aí eu tinha uns meninos ali perto. Aí eu falei, menino da idade de vocês, o que vocês gostariam de ganhar? E eu lá pensando em alguma HQ lá de super-heróis e tal. Aí os dois lá falando, não, mangá, não sei o que, começaram a me indicar. Sim.
comprei, entreguei para esse menino de 14 anos, ele adorou, amou. Então eu tô vendo que a molecada hoje em dia tá prefere a ler mangá mesmo, né? De onde vem essa febre? Cara, eu não saberia dar uma resposta concreta, né? Assim, apontar pra você, é por causa disso. Mas eu acho que tem algumas coisas, tipo... primeiro, o mangá, inicialmente, ele não tinha o intuito de ser produzido para fora do Japão. Ele sai, esses conteúdos, eles saem por causa da qualidade deles. A gente tem uma coisa que acontece muito aqui no Ocidente, que é pirataria, né? Então, isso acaba se espalhando pela internet, o pessoal lê pela internet, e daí quando sai numa editora aqui no Brasil, o pessoal compra porque gosta muito da história. A vantagem do mangá é que ele geralmente tem começo, meio e fim. Pode demorar muitos anos, né? O One Piece aí que é o mais vendido da história, assim, mais do que Batman, mais do que Super-Homem, é um mangá japonês e ele tem mais de 1000 capítulos, mas uma hora ele vai acabar. Você pega, por exemplo, os quadrinhos americanos, eles têm ciclos, daí termina, daí rebuta, daí faz outra história, daí muda o personagem um pouquinho ali e tal. Então você tá sempre, né? Eles não querem perder isso, né? A impressão que eu tenho é que não querem inventar personagens novos, porque esses personagens que eles têm é muito icônicos, não tem problema também. Mas o mangá não, ele tem começo, meio e fim. Pra mim isso é muito legal, porque eu sei que eu vou ler essa história e uma hora ela vai acabar. E pra mim eu vou ficar satisfeito. E pela qualidade das histórias mesmo, né? Acaba vindo porque o pessoal é muito legal, é muito diferente também do que a gente tá acostumado a ver no Ocidente, né? Então, sei lá, a gente pega, por exemplo... E quadrinhos, assim, é uma variedade gigante. Eu não vou falar que eu sou o maior especialista nisso, mas você tem os americanos, a gente tem uma produção nacional aqui bem grande de quadrinhos nacionais, eu tenho alguns também. A Europa produz muito, né? A França, a Dinamarca, eles produzem muito, tanto que você tem Asterix, os Smurfs, acho que é do Hergé, você tem As Aventuras de Tintin, você tem muitos clássicos que são europeus. De Tintin, eu adorava. Passava na cultura o desenho. Adorava. Então você tem muita coisa, assim, sabe? Daí a gente acaba pensando pela qualidade, pelo que você gosta mais e tal. Eu, particularmente, eu acompanho bem menos. Quando eu era adolescente, eu gostava de ler muito, lia muito na internet. Fiz o curso de inglês. Eu falei, não, eu preciso fazer um curso de inglês, porque eu só entendia português. Falei, não, eu preciso ler em inglês, porque em inglês sai mais, tem mais variedade, daí eu acabei fazendo isso. Mas tem muita coisa. Nacional mesmo tem bastante coisa bem legal, sabe? Aquele One Piece é o que foi feito live action? Recentemente. Eu assisti o live action. Do Pirata que Estica, né? O famoso Pirata que Estica. Eu gostei. É legal. É legal. É pra distrair, né? Sim. São coisas pra distrair, não é pra você pensar, graças a Deus, porque... Hoje em dia eu tô procurando coisas para distrair, tá difícil encontrar. Por isso que eu até falei das animações, né? Porque para ficar pensando, a gente já tá pensando o dia inteiro. Às vezes eu tô cansado. Eu concordo com isso, né? Na própria literatura, né? Existe uma... Como é que fala? Eles falam, alta literatura não sei o quê. Tanto que o prêmio Jabuti, ele tem 2 categorias, né? Ele tem literatura e literatura de entretenimento. Mas não é porque você pega, sei lá, um Machado de Assis que você não se entretém com a leitura de um clássico brasileiro e tal. E daí, quando eu escrevi o Corpo Estranho, eu queria fazer um negócio. Não, eu vou fazer um negócio meio assim, assado, todo bom. E depois eu mudei de ideia. Eu falei, quer saber, eu quero fazer um livro divertido. E daí eu fiz um livro que, se eu lisse, se eu pegasse qualquer autor que escrevesse nesse estilo, eu ia gostar. E muita gente fala que o estilo do livro parece com o do Douglas Adams, que é do Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas eu não gosto do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu me inspirei num outro autor de ficção científica, que é o Andy Weir, que ele fez o livro do Perdido em Marte, que é aquele filme com o Matt Damon, que ele fica perdido lá. Ele fez esse, o Perdido em Marte, o Artemis e o Devoradores de Estrelas. São 3 livros de ficção científica excelentes e muito divertidos de ler. Eles são gostosos. Então, eu queria fazer algo mais ou menos naquele estilo. Então, é isso que você falou. Eu não preciso... Não, eu preciso aqui pegar para estudar o livro e tal. Não, sabe? Se diverte também. Você pode ter esse tempo de ociosidade, assim, só para consumir um negócio para você... Quando eu quero alguma coisa mais séria, assim, eu pego biografia. Sim. Agora eu tô lendo do Elon Musk. Eu li do Einstein, li do... Nossa, tá... Saiu pela Intrínseca? Acho que foi. Tá aqui dentro do celular. Eu só leio o e-book agora. Não consigo mais ler livro. Eu não consigo ler e-book, eu só leio o li o do Jobs, do Steve Jobs, aquela Jobs, né? Foi a primeira vez que eu li um e-book.
porque eu fui comprar, assim que saiu eu queria comprar, eu era fã dele. Eu aconselho quem é fã do Steve Jobs não leia a biografia dele. Eu aconselho. Porque ele era meio muito carrasco, né? Doente, né? Na minha opinião. Sim. Agora, eu fui comprar e não tinha mais. Assim que saiu, esgotou. Tudo sumiu. Aí eu falei, bom, só tem e-book, vou ler e-book. Eu nunca mais consegui ler um livro. Ler livro físico. Sim. Porque você tá com isso daqui, você vira para qualquer lugar, ele tem a própria iluminação, é levinho, você coloca 500 livros dentro. Eu comprei até um tablet só para ler livro. Sim. Né? Então, o tablet, ele tem duas funções, o tablet que eu tenho. Um é me acordar de manhã, e outro é ler livro dele, só para isso. Não, mas você falou disso, eu tenho um leitorzinho que o meu irmão me deu lá, mas eu não consigo. Para mim é livro físico mesmo. Eu preciso ter. Eu tenho uma singela biblioteca, uma coleçãozinha dos livros. Mas sabe que na editora Vilese o que mais vende é e-book, né? É o que vende assim, disparado. É mais barato também, né? Mais barato, mais atrativo, é prático, também. né? As pessoas estão procurando o prático, né? Sim, sim. Então, e eu tenho um costume, eu leio um livro, eu sei que eu não vou mais ler, eu dou. Sim. Eu não tenho, se você perguntar que livro que eu tenho em casa, é o Sombra da Alma e os Sete Mundos. Sim. Que eu tenho em casa, para doar, inclusive. Não, tem o meu professor, o Thiago Cabelo, ele faz assim, ele quer ler o livro, ele lê e-book, e se ele gosta muito do livro, ele compra para deixar na estante. Ele quer como se fosse uma decoração. Troféu, né? Uma decoração. Exato, exatamente, ele faz isso. Aí é legal. É legal, fica bonito, pô, fica bonito. Não, fica bonito, mas eu não, é que assim, eu moro em apartamento, não dá. Não dá. Sim. Eu falo, até um amigo meu uma vez falou, achei muito engraçado, ele falou, apartamento você não tem passado nem futuro, só presente. Sim. Você não pode guardar nada, nem pensar em coisa do futuro. Eu sei como é que é. Então, aí, pra mim, ficar tudo... Se você olhar meu celular, que tá junto com o tablet, sei lá, deve ter uns 500 livros aqui dentro. Desses 500, eu li uns 200. Imagina o espaço que 500 livros não consome, né? Não tem como. Lá em casa a gente montou no escritório, a gente montou um escritóriozinho e colocamos os livros, né? A gente até gosta de... Ainda não pegamos esse hábito de... eu dou. De ler pelo... Inclusive, enfim. Às vezes eu tô com um livro que não vou doar, assim, eu ofereço para alguém, a pessoa não quer, eu deixo num ponto de ônibus. O pessoal pega. Eu largo no ponto de ônibus. Já larguei Sombra da Alma em ponto de ônibus. Aí no Sombra da Alma eu escrevo, este é um livro para você ler e passar para frente. Para a pessoa, porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar 30, por exemplo, esse acho que está 35 na Amazon. Sim. Não tá pra caro, gente. Não, mas pra gente assim, 35 não é nada, né? Você vai lá, compra, acabou. Mas pensa uma pessoa que ganha salário mínimo, 35 é um quilo de arroz. Sim, exatamente. Né? Então ela vai comprar o arroz, não vai comprar o livro, né? Então, tem essa também, né? A gente tem que pensar em fazer a divulgação do nosso livro e ter acesso para todo mundo, né? Para todo mundo. Eu vou muito tem direito. Eu vou muito em sebo. Eu quando pego e falo, esses aqui eu acho que não gostei, ou então vou trocar esses aqui, eu geralmente vou num sebo. Mas onde que você está encontrando sebo? Tá difícil encontrar sebo. Tem alguns, tá meio complicado. Lá em Mogi das Cruzes eu achei um que é ok, que é legal. Falei, tem umas coisas aqui interessantes. Comprei nesse lá de Mogi, eu comprei o Pilares da Terra, do Ken Follett, que é um livraço, um baita de um livro, conta sobre a construção da primeira catedral gótica na Inglaterra. E é um livraço, gigante assim, mas é muito legal. Eu li em inglês, num livro de bolso, agora eu tenho a versão grande em português. Tem lá perto da estação da Vila Mariana, tem uns 2 sebos, não sei se eu posso falar o nome. Pode, claro. Você não pode falar mal. Falar bem pode. Não, é o sebo Mosaico que tem ali perto e tem o sebo Moraes ali, perto da Vila Mariana. E perto da estação do shopping, qual que é aquela estação do shopping? É Santa Cruz? Shopping Santa Cruz, sim. Tem o Gato que Lê, que é um prédio amarelo também pertinho ali. E daí tem vários gatos. Eu gosto de gato, né? Mais do que cachorro. Eu gosto de cachorro, mas eu gosto mais de gato, que eu acho um gato mais legal. E daí tem vários gatos que ficam lá e a decoração é de gato. E é um prédio amarelo, assim, bem legal. E lá tem umas coisas bem, bem legais. Eles vendem não só livro. Eu conhecia um no centro da cidade, que era o Sebo dos Livros, acho que era. Tem o... chamava isso. Tem o do Messias no centro também, que é grande. Tem vários. Aqui em São Paulo tem muito. Nossa, agora tem que cavucar. Você sabe, eu vou falar uma coisa que eu não sei se é verdade, que já me contaram a origem do nome sebo. Você não sabe? Eu vou falar aqui, olha, gente, se tiver errado, corrijam aí embaixo, tá? Mas isso daí eu vi na televisão uma vez, que a origem é porque o sebo vem de muito tempo, né? Sim.
E eles deixavam as velas acesas para iluminar durante a noite, para o pessoal ir lá comprar. E a vela acabava largando cera e ficava nos livros. Ficava um sebo nos livros. Entendi. Por isso o nome do sebo. Faz sentido. Só que assim, se tiver errado, gente, corrige aí para não ficar errado. Isso daí eu escutei na TV, faz muito tempo que eu escutei isso. Pode ser, eu guardei, Faz sentido, pode ser que né? seja isso. Sebo é muito legal, existe uma cultura de sebo, assim, onde você vai e troca, acha coisas raras e tal. Tem muita coisa que você pode encontrar, assim, que você nem espera lá e por preço muito mais barato, né? Porque tá lá, mas tem que negociar, viu? Já entrei em alguns lá que... Nossa, tem uma história muito boa. Foi lá na Vila Mariana mesmo. O Hayao Miyazaki, voltando lá pro Miyazaki, ele publicou uma série de mangás pela Animage, que foi onde ele conheceu o produtor dele, o Toshio Suzuki, né? O Miyazaki, ele fundou o estúdio com outras 2 pessoas. É ele, o Isao Takahata, que era um diretor também com quem ele trabalhou muitos anos, e o Toshio Suzuki, que ele era editor. Daí ele virou produtor do estúdio. E daí ele, geralmente... Para você publicar um filme de animação, alguma coisa do tipo, ele tem que ter uma base de mangá, uma história já testada antes nas páginas, para depois eles transformarem num filme. E daí, como ele não tinha, ele queria fazer o Náusea do Vale do Vento, que é um filmaço também, muito legal, ele falou, vou fazer um mangá. São 7 edições, e daí eu tava lá nesse sebo, tal, nem lembro o que eu tava fazendo, faz tempo isso. Eu acho que eu tava dando aula lá perto da Vila Mariana. Sim. E daí eu achei numa caixa assim. Eu olhei, falei, não é possível. Os 7 volumes embalados, lacrados. E daí tava lá, 170. Eu comecei a passar mal. Eu juro por Deus. Eu olhei e falei, não, eu preciso ter isso. Comecei a passar mal. Daí eu abri o aplicativo do banco e falei, quanto eu tenho? Será que eu passo no crédito? Porque eu precisava. Eu falei, mano, eu preciso ter esse negócio. É uma coisa que é necessidade orgânica, né? Original, em japonês, com pôster. Não, eu falei, não. Eu preciso disso. E daí eu comecei a passar mal, R$170. Tava lá a etiquetinha. E daí o cara, o dono do falou, você gostou disso aí? Falou, pô, cara, muito legal. Eu falei, não, muito legal isso aqui, né? Só que tá um pouco caro. Ele pegou, arrancou a etiqueta assim, faço por 70 pra você. Ele me deu R$100 de desconto. Eu falei, não, é agora. Eu comprei, fiquei... Cara, é muito legal, porque eu não leio nada em japonês, nada, não falo japonês. Mas assim, eu tenho lá em casa os 7 volumes originais com a arte do Hayao Miyazaki. Cara, com pôster, tem páginas coloridas ali no começo de alguns volumes. Cara, é uma relíquia, sabe? Daí eu falei, não, foi aquilo que do troféu, né? Um troféu que eu tenho ali na minha estante. Mas é isso que você falou, uma necessidade. Ver o negócio, eu falei, meu Deus, eu preciso... não é um impulso consumista, assim, mas era um negócio tão raro e de um autor que eu gosto tanto que eu falei, não, onde mais eu vou achar isso? Eu nunca mais vou achar esse negócio original. Nunca mais. Era uma vez na vida. Tem umas coisas assim que você olha e você fala, eu preciso, não tem... E assim, não é uma coisa assim, é uma comida, nada disso. É aquela coisa que você precisa pra tua alma, né? Exato. É bem isso. É muito doido porque tem a versão em português, né? Foi lançada a versão em português. Mas assim, pelo preço e por ser original, essa coisa do original, você fala, não, isso aqui é muito especial, não você posso abriu? Deixar aqui. Abri, eu fui ver, eu fui folhear. Não, porque se tivesse fechado, talvez daqui uns 10, 20 anos você venderia para não, mas eles já tinham sido abertos já, eles tava até com um buraquinho de traça ali em algumas páginas, sabe? Então, a qualidade não era 100%, mas assim, eu olhei e falei, não, é isso aí que eu quero. Ainda mais Miyazaki, que você tem toda uma história, né? Exato, falei, não tinha como, cara, não tinha, é aquilo, né? Eu tinha acabado o mestrado, eu acho, já, foi em 2018 isso. E daí eu falei, não, isso aqui não dá pra deixar passar essa oportunidade. É muito doido. É barato, né? Deixa eu só dar mais um recado. A gente tá aqui nos estúdios Ibra. E você conhece o Ibra? O Ibra é uma empresa de cursos, tem cursos de pós-graduação, tem cursos livres, ou seja, cursos curtos, cursos mais longos. Tem de tudo na área de saúde, tem em outras áreas. Então, a gente tem, por exemplo, a página ibravet.com.br, é tudo sobre cursos de medicina veterinária. ibrasaude.com.br, das outras áreas de saúde, e tem o IbraWorks, que são as outras áreas em geral. Não esqueça de entrar nos sites do Ibra para conhecer, né? Por que, Duca, que deve entrar no site do Ibra? Porque ter o Ibra no currículo faz toda a diferença. Bacana, agora a gente pode continuar. Posso só pegar um golinho d'água? Sim. Eu tenho uma garrafinha.
porque a garganta tá um pouquinho sequinha. Obrigado. Imagina, pode acabar com a água. Obrigado. Você falou que você tem um livro, né? Que já tem um livro. Onde que o pessoal encontra esse livro? Esse livro, o primeiro de todos, né? Que foi a animação japonesa através dos tempos, ele foi uma autopublicação. Então, eu tenho alguns volumes lá em casa. No meu Instagram, ele tem o link para fazer a compra e eu mesmo que mando. Eu separo ele, ponho lá no link de compra, você tem que preencher com o seu endereço, tudo. Eu coloco lá e eu mando pelo correio. Daí eu geralmente mando no e-mail também, falo, ó, tá aqui o seu código de rastreamento e tal. Tem alguns volumes lá. E daí esse outro que tá saindo pela Labora Livros, tá no Catarse, dá para apoiar, tem uma semana, não sei quando que vai quando no ar? Você tem ideia? Vai ser porque final de maio. Final de maio. Finalzinho? Então a campanha já vai Fica ter pro acabado. próximo Catarse. Fica pro próximo, mas eu acho que provavelmente a Labora Livros vai vender no site deles lá também. E daí se você não conseguir apoiar no Catarse, porque o Catarse ele tem aquela vantagem de você ter as recompensas, né? Então você ganha algumas coisinhas a mais. Vai ter imã de geladeira, vai ter o marca-página oficial, vai ter eco bag, vai ter um monte de coisa que você pode compra o livro e ganha mais, né? Mais um prêmio lá. Mas provavelmente vai tá vendido lá no site da Labora Livros, que eles têm lá também. Ah, que bacana. E a gente tava falando em mangá, eu não manjo nada, como eu falei para você, antes da gente entrar aqui no estúdio, eu não manjo nada dessa parte. Quando é uma animação, não pode ser chamado de mangá. Mangá é quadrinhos. É o quadrinho japonês. Quadrinho japonês. É um termo. Tem um artista japonês, muito tempo atrás, que ele fazia xilogravura, né? Que é aquela... Você pega madeira, um bloco de madeira, esculpe, põe a tinta e imprime o papel, né? Eles chamam de ukiyo-e, que é o... Assim, não tem exatamente uma tradução pro português, mas é como se fosse desenhos de um mundo flutuante. Algo desse tipo. E o termo mangá nasceu com esse cara chamado Hokusai. Ele, se não me engano, ele fez aquele mais famoso da onda, sabe? Tem aquela ilustração da onda, a onda de Kansai. Eu acho que é esse o nome. É a mais famosa. É uma ilustração de uma onda gigante, tem um barquinho, um Monte Fuji atrás. É aquilo lá, é a xilogravura. Tá. Já tô lembrando da imagem. E daí ele é bem famosa. Ele que cunhou esse termo, porque ele começou a pegar e fazer diversas outras ilustrações de caricatura, né? De personagens dançando em diversas poses, diversas faces. Então ele não fazia só a xilogravura em si, né? O ukiyo-e. Ele fazia ali as ilustrações. E ele que cunhou esse termo de mangá, porque tem a ver com essa coisa das caricaturas. Depois isso foi evoluindo até virar o mangá que a gente conhece hoje em dia, né? E daí tem naquele livro no meu livro, né? Ele tem toda uma lógica de que chegaram os estrangeiros no Japão, eles fundaram revistas e nessas revistas tinham tirinhas de sátira política. E daí aqueles desenhos de caricatura, que foram o termo que foi cunhado pelo Hokusai, evoluiu para isso. E daí as revistas foram evoluindo, né, outros artistas foram aparecendo, teve qual que é o nome dele? Osamu Tezuka, ele é um artista muito famoso de mangá, ele é conhecido como o deus dos mangás, porque ele produziu muita coisa. Ele fez Astro Boy, fez Kimba, o Leão Branco, fez A Princesa e o Cavaleiro, fez Dom Drácula, ele fez Ele que morreu há pouco tempo, não foi? Ele morreu já faz um tempinho. Não, já. então não foi ele, que morreu há pouco tempo, aí que o pessoal fez homenagem, fez um monte de coisa, não sei quem foi. O Tezuka, ele é muito famoso. E ele, depois da Segunda Guerra Mundial, por causa de escassez de tudo, né? De produto e tal, ele começou a publicar nos que eles chamam de acarron, que são as capas vermelhas, que era um mangá de uma qualidade muito pequenininha, só que ele era tão bom que daí ele foi evoluindo e ele meio que ajudou a estabelecer essa indústria, né? Que é uma indústria muito grande lá no Japão, muito forte. Então, só voltando, né? O mangá vem desse termo lá do ukiyo-e e daí evoluiu pra são os quadrinhos mesmo. Os quadrinhos. Quem morreu foi o Akira Toriyama, foi criador do Dragon Ball também. Tá. Esse ano eu sabia que tinha morrido alguém esse ano que era também famoso. Ele morreu jovem, ele não tinha nem acho que 50 e poucos anos, 60 anos. Criança. Ele era muito jovem. Ultimamente eu já tô falando assim, criança. Acabou de nascer, já morreu, pô. Porra, você imagina, o Dragon Ball é um marco, assim, da televisão brasileira. Sim. Não tem como. É
uma coisa assim que ficou estabelecida aqui na nossa que, cultura, assim, que é absurda. Eu vejo essa parte aí quase como uma religião, né? Se você falar mal perto de alguém que gosta, melhor você saber correr mais que ele. Né? É quase como uma religião. E aquilo que eu falei, né? Eu parei de ser fã pra ver as coisas de fora. Falei, gente, não tem problema nenhum você gostar, só não precisa brigar por isso. Entendeu? Todo mundo tem opinião e tal, não precisa brigar. Mas assim, é bem isso mesmo. Aqui no Brasil a gente tem eventos, né, de anime, é uma cultura muito, muito grande. Chegou... eu acho que o mais, assim, que teve um expoente maior foi o Cavaleiro dos Zodíacos lá em 94, sabe? Que veio pra televisão. E daí virou uma febre absurda, né? E o Brasil também é a segunda... Fora o Japão, acho que é a maior quantidade de japoneses aqui no Brasil, né? Então, você imagina, tem... A maior colônia japonesa, acho que tem fora do Japão, é aqui no Brasil. Então, você imagina... Fica também muito sucesso. Exato, você tem a cultura presente. Você tem ali o bairro da Liberdade, é praticamente só isso, né? Então... Mas não tem mais desenho na TV, né? Infelizmente TV não tem. aberta, Na TV aberta, né? Você tem na TV a cabo. Mas sabe por que não tem? Por quê? Porque algum iluminado fez uma lei proibindo propaganda de brinquedos, esse tipo de propaganda no horário de desenho, né? Aí a TV vai viver de quê? Aí começaram a colocar esses programas aí que não tem nada a ver pra criança assistir, né? Eu lembro que eu peguei, né, a famosa TV Globinho, eu assistia muito desenho na TV Globinho, passava muita coisa de manhã, né? Desde que eu era pequeno, já passava muita coisa e passou até pouco tempo, né? Sim. E aí fizeram essa lei porque ficava induzindo a criança a querer o brinquedo. Qual é o problema? Eu não consigo ver problema nisso. Se meu filho falar, eu quero aquele brinquedo que passou na TV. E tem alguns desenhos que eu tenho certeza que o pessoal mais velho já viu. Transformers. Transformers é pra vender boneco de carro, gente. Sim. O G.I. Joe é pra vender boneco. O He-Man é um desenho animado que foi feito a partir do boneco, sabe? Então, foi o inverso, né? Foi o inverso, né? Primeiro eles fizeram o boneco e falaram, beleza, como a gente vende isso? Vamos fazer um desenho pras crianças, entendeu? Mas eu acho que faz falta. Assim, se a pessoa trabalha fazendo, ela tem que ter um retorno. Sim. Agora, você quer proibir o retorno? Por exemplo, a TV está passando o desenho. Você quer proibir o retorno da TV? Não pode induzir a criança a comprar brinquedo. Gente, eu acho que, olha, não entra na minha cabeça, é difícil. Eu acho que faz falta a criança ela ter esse contato com esse mundo mais lúdico. Óbvio, você tem no YouTube, você tem nos streams e tal, mas eu acho que primeiro, o YouTube tem um problema que é como que o pai vai ter certeza do que o filho está assistindo, né? Sim. Que tem o YouTube Kids, né? Que aí o ideal é... Só nesse. Mas assim, a criança ela já nasce e já sabe mexer no tablet. Já sabe. Eu que sou mais novo aqui, eu nasci no mundo analógico ainda, né? Então... Você imagina, como é que o pai que trabalha aqui, como que ele vai acompanhar e saber exatamente o que a criança está vendo na internet, né? Tem que ter uma educação digital ali que muita gente não tem, né? Infelizmente. E daí eu sinto um pouco de falta dessa coisa, dessa cultura da criança voltar da escola ou antes de ir para a escola, assistir o seu desenho ali, porque é um contato com um mundo mais lúdico, né? Uma coisa mais fantasiosa e que, na minha opinião, estimula muito as cores, a imaginação. Estimula o movimento, estimula, tudo isso estimula. E por estar na televisão, querendo ou não, é um negócio que foi testado, né? Não é qualquer coisa que eles vão exibir na televisão. Não, tem uma coisa, a gente tá falando, que nem você tá falando, porque tem no YouTube, tem no sei, tudo coisa que o pobre não tem acesso. Exato. É diferente, por exemplo, meu filho chega em casa, minha filha chegou em casa, tá a internet lá, eles abrem o celular e usam a internet. A pessoa mais humilde não tem isso. Às vezes tem, às vezes é mais difícil, TV a cabo, não tem essas coisas. Aí vai ter a TV aberta. Chega na TV aberta, desculpa o pessoal que faz os programas, mas programa de manhã não dá para uma criança assistir. Não dá, é impossível, né? É puxado. Nem de manhã, nem de tarde, né? Não, na criança, eu acho que só a TV Cultura, eu acho que ainda exibe alguns desenhos, mas assim, a criança não tem mais um momento que ela pode parar e assistir o desenho na televisão, coisa que a gente tinha, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem tudo on demand, né? Eu quero assistir um negócio, você vai lá e assiste. Antigamente, né, pro pessoal mais jovem que tá vendo a gente aí, não sabe disso, você tinha que saber o horário que o programa ia passar, porque senão você perdia. Né? Não fazem ideia disso. Não sabe como era difícil, né? E daí, assim, você
Sabe, a criança, isso é um negócio que é legal, porque criança também é um bicho que precisa de rotina, né? Um bicho que precisa de rotina. A criança precisa de rotina. E daí, você estabelecer uma rotina onde a criança vai ter um momento de lazer dela ali, fora, né? As obrigações de ir pra escola, aquela coisa toda. Isso ajuda o desenvolvimento da própria criança, porque ela sabe, beleza, agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou sentar e vou ver o meu desenho animado aqui e pronto, entendeu? Então, eu acho que não sei, assim, como que resolveria isso? Se teria um espaço dedicado para isso. Não entendo como é que funciona nos meandros, por trás das câmeras, para ter um espaço desse de volta e tal, mas seria muito legal. Na verdade, teria que mudar a lei. Tem que mudar a lei, tem que permitir propaganda de brinquedo. Porque é por isso que a TV Cultura ainda mostra, porque ela não depende... Ela não depende, Ela tem dinheiro que vem do Estado, né? Então, na verdade, a TV Cultura acho que é só aqui de São Paulo, né? Acho que é só do Estado de São Paulo. Eu acho que sim. É do governo do Estado de São Paulo. Então, até tirando a TV Cultura, assim, se você está em outro estado, nem a TV Cultura você tem. Sim. Então, poxa, gente, um apelo que eu faço pro Iluminado que teve essa ideia, volta atrás dessa lei. Na minha opinião, foi uma lei que não foi acertada. Agora, Victor, você que é um especialista em animação... Mais ou menos, eu estudei muito, assim. Um mestre. Você assistiu o novo He-Man no Netflix? Cara, não assisti. E você assistiu o X-Men, tá assistindo X-Men 97? Meu irmão falou, eu tô sem tempo, eu não consigo, eu tô dando aula praticamente todos os dias de noite, fora outras coisas, outros projetos paralelos, eu tô sem tempo de parar e assistir, entendeu? Mas o meu irmão falou do X-Men novo, ele falou que tá bem legal, que eu precisava assistir. Porque assim, o que eu tô vendo nesses dois desenhos que eu citei, tá tendo sangue, tá tendo morte, Sim. tá tendo, assim, uma reviravolta, algo que é totalmente diferente daquela animação, que a gente que era meio previsível. Você sabia que o herói não ia morrer, que você não ia ver sangue, nada. Um conteúdo bem adulto mesmo. Até mesmo no X-Men 97, roteiro muito bom, assim... Como você vê essa evolução? Porque a criança, ela tá acostumada a uma coisa mais... infantil, né? Hoje em dia, será que essa animação está sendo feita mesmo para um público mais adulto? Cara, eu tenho 3 coisas, eu acho, para falar sobre isso. Primeiro, aquela coisa, né? Quando o Cavaleiro do Zodíaco chegou aqui no Brasil, ele tinha muito sangue, tinha muita violência e tal, e eu sempre vi. Anos 90. Chegou em 94, o Cavaleiro do Zodíaco, sempre teve. Esse, Samurai X e tantos outros aí, sempre teve. Então... Primeiro, eu acho que é uma coisa cultural, depende de como que eles enxergam cada uma desses produtos que eles estão produzindo, né? Eu acho que, primeiro, esses filmes, essas animações do X-Men, do He-Man, não é para o público mais jovem mesmo, é para a galera que tinha nostalgia da época que eles assistiam. Uhum. Só que daí tem um problema, né? Porque eles estão tentando pegar a galera pela nostalgia e, ao mesmo tempo, trazer um conteúdo que não é o que a pessoa estava acostumada a ver. Daí reclama, fala, pô, não era assim o desenho. Não é mais, entendeu? A gente tem que adaptar. E a terceira coisa que eu acho que tem um problema muito sério agora na indústria norte-americana, em Hollywood, que eu acho que está mais evidente agora, né? É que não se cria mais novas propriedades intelectuais. Você não tem mais nada novo sendo feito. Você só tem remake de coisa que já foi feito, que já foi comprovado que dá certo. Ou você pega aquilo lá e faz um reboot e tenta fazer uma nova história a partir daquilo. Então, você tem, por exemplo, sei lá, você teve os filmes do Senhor dos Anéis. Vamos fazer um spin-off e lançar uma série, o Anéis do Poder. A gente teve o desenho do He-Man, vamos fazer um desenho novo. Agora saiu a notícia que eles querem fazer não sei se é uma continuação ou um reboot do De Volta para o Futuro. Não, isso não pode não. Sim, gente, é verdade. Não. Eles vão estragar. Indiana Jones, teve os 3, depois teve o 4, que é a Caveira de Cristal. Ruim. Muito ruim. E daí teve esse outro, que é com o Harrison Ford velho. Isso, que aliás foi um dos maiores prejuízos da Disney. Não, Sim. Porque eles acabaram com o herói. Exato. O Harrison Ford era um herói, acabaram com o cara. E daí, então eles não criam nada de novo, eles estão sempre tentando reciclar, ressignificar alguma coisa que já teve o seu tempo, entendeu? É clássico, é icônico por causa da época que foi feito. Hoje em dia não faz muito mais sentido você trazer o Harrison Ford velho para fazer o Indiana Jones. Ou o Han Solo, teve ali os filmes do Star Wars, sabe? Porque... Eu não sou muito fã de Star Wars, mas você pega ali o episódio 7, né? Com a Rey, com aquela coisa toda. Você vê que o Han Solo foi um péssimo pai,
que ele separou da Leia, que o Luke desapareceu. Não, estragaram. Você olha e fala, meu Deus, eu não queria ver isso. Não fazia sentido. Eu não queria... Um herói como o Luke ficar desaparecido, Exato. fugir da batalha, né? Entendeu? Pois Então... Ele em depressão. Exatamente. Em depressão, ele apareceu. Não, gente, deixa eu fazer um pedido. Gente, não façam um remake do De Volta para o Futuro. Não estraguem o De Volta para o Futuro. Ou é remake ou é continuação. De Deus, não faz. Não estraga, pelo amor de Deus. Não, então, sabe, pode. Vamos... Gente, vamos criar novas coisas, novas propriedades intelectuais e deixar o que a gente já sabe, que é o clássico, o icônico, no lugar dele, de clássico, icônico, na nossa nostalgia, porque às vezes a gente pega um filme mais antigo para assistir e fala, pô, esse filme não é tão bom quanto eu lembrava, né? Então, assim, eu acho que é um problema muito, muito mais evidente que a gente está tendo agora, porque você tem muita coisa que, né, agora da minha época, eu cresci nos anos 90, nos 2000 ali, que agora estão voltando e eu olho e falo, mas gente, pera lá, né? Vamos criar coisas novas, né? O próprio super-heróis e tal. Eu tenho uma dica pro Spielberg. Pega o Sombra da Alma, mando pra você em inglês. Adapta, né? Pô, legal. Dá pra adaptar. São 5 livros. É uma série. Sim. Então, tem aquela coisa, né? Todas as histórias já foram contadas, né? O que a gente muda é a maneira como a gente conta. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos contar outras histórias de outros personagens, coisas novas. Mundos, tem um monte de coisas para contar. O lado bom dessa questão é que eu li esses dias que a Globo está repensando em não fazer um remake de Vale Tudo, que para quem gosta de novela, Vale Tudo é considerada para muitos a melhor novela de todos os tempos. E a Globo, como está fracassando agora a Renascer, que não Sério? Eu achei que estava fazendo sucesso o Renascer. Tá menos do que eles estavam pensando, e teve outra novela, Elas por Elas, que era um outro remake. Sim. Esses 2 remakes tá fazendo a Globo desistir de fazer um remake de Vale Tudo, que eu acho que não tem o menor sentido fazer um remake de Vale Tudo, porque foi assim, ela é uma obra-prima justamente por causa daquela época, do contexto daquela época, do que era o Vale Tudo é da Odete Roitman? Isso. Ah, tá. Aí você já vai ter que mudar quem matou o Odete Roitman, porque não vai poder... já acabou o suspense, já acabou o suspense. Então tomara que a Globo realmente não faça esse remake. Cara, tem que realmente fazer história nova, parece que acabou sei lá, o pessoal não tem mais criatividade. A verdade é essa. Exato, parece que assim, pra que eu vou pensar em criar uma história nova, um personagem novo, sendo que esse personagem aqui já é famoso, já está estabelecido, todo mundo gosta dele, eu vou pegar ele e vou refazer. Só que assim, às vezes você mancha a imagem que as pessoas têm daquela obra, né? Eu acho meio puxado. É uma discussão, tem aquela coisa, né? Falar, mas quando eu vi era tal. Falei, então, gente, pega leve, né? Pega um pouco leve, assim. Não precisa esquentar a cabeça tanto assim, mas eu realmente acho que precisa criar coisas novas, né? Por exemplo, eu não assisti o último do Indiana Jones. Eu fiquei sabendo o que fizeram com o Indiana Jones. Sim. Eu falei, eu não vou assistir, que eu não quero gravar isso daí. Exato. Pra mim é o Indiana Jones. Sabe? Não quero ter na cabeça o que aconteceu. O do Han Solo eu assisti, infelizmente. Infelizmente eu assisti. Teve Estragaram. O Matrix 4. Não, esse foi ainda pior. Nossa, cara. Foi, graças a Deus eu não assisti também. Matrix 4 é muito ruim. E fica a dica aí, pra vocês que não gostaram do filme, tem uma cena pós-créditos. Eu vi essa cena pós-créditos que é pra enterrar, assim, com pá de cal. É a pior. Eu juro por Deus, é a pior coisa que eu já vi na minha vida, é o Matrix 4. É muito ruim. É muito, muito ruim. Eles fizeram o Matrix, o primeiro, foi maravilhoso. Foi assim, mudou a história, né? Agora os outros 2 foi mais... Não, beleza. Passa de ano e tal, mas o quadro realmente... Ele é muito ruim. Não tem o menor sentido a história. Eu acho que tem um boato lá que as irmãs Wachowski, né, que fizeram os filmes, uma delas não participou dessa aí, falou, não vou nem encostar nesse negócio. E daí tem uma que pegou, que agora não vou lembrar qual o nome, Alana Wachowski, ela falou, vocês querem mesmo? Então eu vou fazer. E ela fez um negócio tão ruim de propósito que é pro estúdio desistir, a Warner, né? Ela falou, não, deixa quieto isso aí. Porque ela falou, já que eu não vou deixar vocês... Já que é pra vocês estragarem, estrago eu mesmo que fiz isso. Então tem essa ideia, assim, de que foi isso, né? Falou, porra, vou estragar esse negócio que daí ninguém mais vai querer continuação. E realmente, ter uma continuação do Matrix depois desse quarto aí é meio puxado. Eu acho meio difícil de acontecer. Acho que não vai ter, não. Pelo que vocês estão falando, ainda bem que eu não assisti, não vou assistir. É ruim. Que eu assisti os 3.
Não, é legal. É, O primeiro legal. é ótimo, os outros dois são É que ok. é difícil quando você faz o primeiro, que é ótimo, você fazer o segundo ótimo e o terceiro ótimo. Até Sim. o De Volta para o Futuro. O primeiro foi ótimo, o segundo foi quase ótimo, o terceiro, que é uma continuação do segundo, foi Foi bacana. legal. Mas assim, a bilheteria caiu. Sim. Eles iam fazer o quarto. Aí eles desistiram porque a bilheteria caiu muito. Mas também, tanto que no final eles destroem o DeLorean, né? Eles passam o trem em cima do carro. Então, mas depois vem o trem. O trem Daria fica- pra fazer, daria pra continuar, né? Mas não, Acho que ainda bem que não São continuou. poucos os filmes que o segundo acaba se tornando melhor. O Poderoso Chefão, acho que é um clássico. Sim. O segundo... o primeiro é uma obra-prima e o segundo consegue superar. Sim, sim. É, Sim, mas mas são poucos, são são poucos. pouquíssimos, né? E o terceiro já foi... Mais ou menos. Mais ou Mas menos. beleza, fecha a trilogia ali. Isso. Mas assim, não é porque tem 3 que você precisa ver os 3, né? Assiste 1, 2 ali, o melhor. O que você sabe que é melhor, assiste o que é melhor. A gente tem essa coisa de consumir, querer tudo. Não precisa, assim, porque é que você falou, eu sei que é ruim, por que eu vou gravar isso na minha cabeça? Não Eu quero vou saber. assistir o que eu quero. saber. Aliás, até a série The Big Bang... não, The Big Bang não, desculpa. Aquela outra série do Charlie Harper. Two and a Half Men. Two and a Half Men. Exatamente, ficou ruim quando entrou o Ashton Kutcher. Apesar Então- dele ser um bom ator, dele ser um cara que dá pra fazer uma coisa engraçada, não tinha nada a ver com Sim, o Charlie sim, Sheen. então quem quiser... Estragaram tudo. Nem precisa ver quando entra não no Ashton veja Kutcher. depois que são. Não veja. Não Eles veja. inventam uma desculpa lá, que ele totalmente. morre, e daí sai da série, um negócio assim. É. Eu É que na lembro verdade disso, ele tinha que sair, mesmo que não tinha mais condição, né? Encerra, Ele podia tava- ter encerrado a série lá. É, se o podia pessoal encerrar pegar ali, dinheiro. encerra ali. então, e é um sitcom, né? Teoricamente você pode estender infinitamente isso É. aí, né? Depende só das histórias que os roteiristas Exato. vão querer desenvolver. Mas, voltando, eu prefiro histórias que tem começo, meio e fim, assim. Se é um negócio que... Livro mesmo, eu falo, puta, essa série de livro, ela tem 3 e aí o cara ainda tá fazendo o 4º livro. Eu falei, eu penso 2, 3 vezes. Não, o próprio você Game of pode Thrones. ler. Esse daí tem começo, meio e fim. Sim. Aí, porque o livro ele vem na minha cabeça, Sim. né? Ele vem assim em alguns minutos. Esse daí vem em 10 minutos. Eu não sei como é que é, não pergunta. Eu sou veterinário não é normal. Tá. Eu brinco com os meus colegas, eu falo, não tem nenhum normal. E eu sou o pior deles. E ele tem começo, meio e fim. Aí uma colega nossa aqui, que hoje ela é coordenadora, ela leu e ela ficou falando, você precisa fazer o segundo. Eu falava, não, esse daí tem começo, meio e fim, tem começo, meio e fim. Não, você precisa fazer. Eu saí daqui, fui até o Jardins, que dá 17 minutos, veio o segundo livro. Uhum. Aí eu fiz, que também tem começo, meio e fim. Então, são 5, mas todos têm começo, meio e fim. Sim. Mas seria uma continuação da vida deles, mas tem começo, meio e fim. E o último, que é o 5º, é antes desse daí. Que aí é o antes de tudo. Aí eu sempre Que falo pro pessoal. é o prequel. Chama Sombra da Alma Antes de Tudo, que explica muita coisa desse livro. Uhum. Só que eu falo pro pessoal, jamais leiam Sombra da Alma Antes de Tudo, porque ele é o último. Senão você estragou tudo. Tem que ser na ordem que Tem que eles ser. foram Eu coloco publicados. nos livros, no e-book, eu coloco a ordem que você pode ler os livros. Sim. Né? Que se você lê em outra ordem, dançou. Você fez igual o George Lucas, então. Não, ele que fez igual a mim. É. Ele que perguntou pra mim como é que fazia. Não, mas às vezes a gente tem que pensar assim, a série de livros do Game of Thrones, assim, tá pra lançar o 6º livro desde 2011, cara. Muito tempo. Acho que Eu nem vai tenho, lançar. nem vai. A gente conversa lá no grupo dos autores, a gente acha que vai ser provavelmente o Brandon Sanderson, que é um outro escritor de fantasia. Ele escreve muito livro e muito grande. Ele tem um grande volume de produção. Eu nunca li nada dele, mas o pessoal gosta muito. Fala assim, o George Martin vai Por que o George Martin falecer. não escreveu... Cara, a gente acha que ele se perdeu dentro da própria obra, sabe? Ele não sabe mais pra onde ir. Ele expandiu tanto os caminhos que agora ele não sabe mais como juntar pra finalizar as histórias que ele começou a contar, entendeu? E daí, assim, provavelmente ele diz que já escreveu, que tá revisando, tal, sempre tem uma especulação dessa. Mas provavelmente quem vai terminar é o Brandon Sanderson. Ele vai pegar os últimos 2 livros e vai acontecer. Isso é comum, né? Já aconteceu, por exemplo, no mundo dos mangás morreu também
faz pouco tempo, o Kentaro Miura, ele é um autor de um mangá aclamadíssimo, que é o Berserk, que é um que eu acompanhava também, tem 30 anos de publicação, e ele faleceu, e daí o estúdio, os assistentes dele e um amigo de um outro estúdio, o Estúdio Gaga, eles estão continuando a publicação. E do Stieg Larsson, o Stieg Larsson ele publicou a trilogia Millennium, que foi adaptado para um filme também, e daí acho que ele deixou algumas anotações para outros livros, e daí um outro autor foi lá e terminou a outra trilogia. São 2 trilogias, se não me engano. Que é bem legal essa é bem legal, legal. Esses livros são ótimos. É de investigação lá do Blomkvist, que foi interpretado pelo Daniel Craig no filme. Esses livros são muito legais. E tem outra versão que não é de Hollywood, que acho que é sueca mesmo, né? Que é legal. E daí tem os 3 filmes. Hollywood só fez um, né? Exato. Mas esse aí tem os 3, eu assisti também. Segue bem à risca, assim, a história do É legal do quando livro. segue bem, porque às vezes o pessoal estraga, né? Tem. Pega o livro e faz o filme. Eu li praticamente todos os livros do John Grisham, que eu estava estudando inglês na época, então eu comprava o livro em inglês e lia, né? Aí depois eu fui assistir os filmes, pelo amor de Deus. Tem... Sabe, eles colocam outro final, aí diferente, estraga o final, assim, aí você fala, caramba, eu li o livro, eles podiam respeitar um pouquinho, né? A gente tem essa noção de que antes eu gostava quando a coisa era muito certinha. Só que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é você adaptar pensando na maneira de você contar uma história. O cinema ele é um negócio muito passivo. Você senta e você recebe aquela informação. Sim. O livro, a literatura, ele é um negócio mais ativo, porque você está pensando o tempo todo a respeito daquilo que você está lendo. Sim. Então não dá para ser ipsis literis, vou copiar e colar aqui. Tem que ser um negócio adaptado, né? O material, vamos colocar, de literatura do cinema, que é o roteiro, ele tem uma maneira própria de ser escrita, é um negócio até técnico, né? Ele segue algumas regras, alguns padrões e tal, que não é que nem a literatura no livro, né? E você adaptar a maneira como você conta essa história é uma coisa. Agora, se o autor, que ele passou... Você sabe quanto tempo a gente passa escrevendo um livro, passa meses, anos pensando nessa história. E uma coisa que eu aprendi no curso é que o final do livro só poderia ser o final que você construiu desde o começo. E daí o cara vai lá e muda no filme, isso é complicado. Uma coisa é você adaptar a maneira como você vai contar essa história. Beleza, são mídias diferentes. Outra coisa é você mudar a história fazendo... às vezes com que ela não faça nem sentido no final, né? Às vezes assim, você tirar um personagem que é secundário, que aí... Pra deixar uma coisa mais enxuta. Aí tudo bem. Agora, dá um exemplo meio esdrúxulo aqui. Por exemplo, o personagem principal morre no final. Aí no filme ele não morre. Sim. Sabe? Porque eles querem fazer continuação. Quer fazer continuação. Quer dizer, aí estragou. Porque a história é outra, a história não é aquela. Sim. Né? Então, e aconteceu isso, por exemplo, no filme A Firma. O final é totalmente diferente do final do livro. E vários outros também do John Grisham, o pessoal mexia muito. Então, não só dele, outros livros que eu li também, que eu fui ver filme, o pessoal mexe demais. Parece assim que o roteirista, o diretor, eles não gostaram do livro e fazem diferente, fazem do jeito que eles gostaram. Isso aí é coisa de executivo, é coisa de produtor. Geralmente, quando é alguma coisa desse tipo, assim, você pode ver que é o produtor, que é o cara que... É muito doido isso, né? Eu falo quando eu dou aula pra galera de cinema, eu falo assim, gente, o que é cinema? Daí o aluno, é a sétima arte. Sei lá, é um meio de comunicação, é uma indústria, e tudo tá certo, tá correto isso. Mas o cinema, ele é a princípio um conjunto de técnicas juntas ali para manipular os sentimentos dos seus espectadores. E o cara que é especialista em fazer isso é o diretor, com a equipe dele, claro. E ele quer que você tenha o sentimento correto na hora correta, para você se emocionar com o filme, para você ficar com raiva de um personagem, e por aí vai. E a gente tem, obviamente, como o cinema ele é uma indústria, a gente falou aqui da parte de captação de recursos do que o cinema brasileiro depende. Você imagina no cinema hollywoodiano, onde é uma indústria muito grande, milhões e milhões e bilhões de dólares lá investido naquilo. O cara ele precisa ter um retorno a qualquer custo. E quem que vai fazer isso é o
produtor, né? Sim. Então, às vezes, em detrimento da parte artística, né? Deixando a parte artística de lado um pouco, ele acaba alterando ali porque ele acha que é o que vai vender mais, né? É o que vai dar mais retorno. Eu achava que o produtor não dava pitaco no filme, não. Ou se for produtor executivo ainda... Eu achava que o produtor era o que colocava a grana lá Não, pra exatamente, pegar lucro. exatamente por ele estar colocando a grana que ele vai fazer do jeito que... Vai ser do jeito que ele quer. Ah, é? Exato. Eu achava que quem realmente falava assim, não, vai ser desse jeito é o diretor. Não. Não sabia, O diretor, não. ele tem muita força ali na produção, mas, por exemplo, vamos pro mundo nerd aqui da literatura de novo. O filme do Hobbit, né? A trilogia do Hobbit, do Peter Jackson. Quem ia fazer antes era o Guilherme Del Toro. Né? Pô, de Guilherme Del Toro. Só que o Hobbit é um livrinho, é uma fábula ali, um conto, né? Um negócio que o Tolkien ele escreveu para os filhos dele na hora antes deles dormirem e tal, ele uma história lá. E eles fizeram 3 filmes. Só que o livro não tem tudo isso para 3 filmes. Ele tem para 2 filmes. Assim, são mais de 10 horas, acho que. E daí o Guilherme Del Toro viu aquilo e falou: eu não quero essa responsabilidade para mim. E daí o Peter Jackson foi lá e entrou. E o filme, a trilogia é o que é por causa de decisões executivas, né? Então, beleza, assim, artista é um bicho muito doido. Ele pira, né? Ele tem essa coisa de ser muito, muito visceral ali. Eu vejo isso nos meus alunos. Eles têm essa vontade de fazer tudo e esquecem de outros detalhes. Mas, então tem essas duas coisas. Você tem que dar uma segurada nele, geralmente por causa de orçamento, falou, a gente não tem dinheiro para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se você podar demais o artista, a visão artística dele, você perde, né? A obra vira uma outra coisa. E é que tá, o diretor ele passa anos e anos estudando e ficando especialista naquele negócio, que daí vai um executivo que a função dele às vezes é fazer dinheiro e ele não entende exatamente como é que funcionam todos os processos audiovisuais ali para poder fazer com que o filme tenha um bom resultado final. E daí ele acaba, né? Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, geralmente não dá. E às vezes acontece da versão, eles lançam depois a versão do diretor. Né? Agora tem isso. Tem o Blade Runner, acho que do Ridley Scott, sim. lançaram uma versão... Não, o Blade Runner teve várias versões. Teve uma que o produtor falou, não, ninguém vai entender esse filme, bota uma voz de narrador. Então tem uma versão com narrador, tem uma versão sem narrador, tem finais diferentes. O Deckard morre, o Deckard vive. Ele é um androide. Ele é um androide, ele não é... É uma loucura. Então você vê que a mão do produtor é muito pesada. E você tem 2 tipos, né? Você tem o produtor, que é o cara que vai ajudar você a, sei lá, precisamos achar uma locação. Beleza, quem vai ver isso é o produtor de locação, ele vai correr atrás disso. Precisamos fazer o cast de elenco, tem o produtor de elenco. Então, tem o produtor que ajuda você, ele consegue os materiais para você poder fazer o filme, e tem o produtor executivo, que é o cara que está injetando dinheiro ali na sua produção, porque ele quer ver ela ser feita. Tem ator que vira produtor executivo também. Sim. O ator tem bala tem mesmo. bastante. Sim, acontece bastante. Só que eu acho que talvez esses atores aí que eles sejam, por eles serem produtores executivos, talvez eles já façam um investimento no filme do diretor, sabendo mais ou menos o que o diretor vai fazer ali, e daí eles nem põem tanto a mão assim, né? Esses filmes da Marvel, da Disney, é puro produtor. Por isso que tem muita porcaria saindo da Disney ultimamente. Tá ruim o negócio. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Decisão executiva. Às vezes eles querem fazer de um negócio... Os primeiros eram tão bons, da Marvel, assim... Porque era teste, eles falaram, a gente não sabe se vai dar. Então, o orçamento era mais limitado. Mas também. Você vê assim, eles foram fazendo a história até o final, tal. Agora estão inventando uns negócios assim que você fala, isso não vai vender. E não se vende. Perderam. Então tem prejuízo em cima de prejuízo. E eu não entendo por que não sentam e falam, a gente está tendo prejuízo, o que a gente está fazendo de errado? Sim. É só ler o Facebook que eles vão saber o que eles estão fazendo de errado. Qualquer review de internet, aí eles vão saber o que está acontecendo. Mas é isso, assim. Então, realmente, o produtor é o cara que... Às vezes acontece... Sei lá, eu não consigo pensar em nenhum exemplo agora, mas às vezes acontece dele ajudar e realmente o filme não ia ficar bom, ele resolve. Às vezes, né, a grande maioria das vezes a gente vê que essa gana de querer lucrar a qualquer custo, de vender boneco, vender publicidade, vender não sei o quê, a obra, ela, né, a essência dela se perde, tem né? prejuízo no depois. Meio disso tudo. Daí acaba tendo prejuízo. E tava vendo os prejuízos da Disney, um negócio absurdo. Filmes, se não me engano, foram prejuízo. Da Marvel, né? Que são de super-heróis. Que foi da
Capitão Marvel, né? A Capitã Marvel, o tinha Indiana aquele Jones. que eram as 3, que foi o último, que eram as 3 juntas. É, isso mesmo. Que deu um Absurdo. baita de um prejuízo. Indiana Jones, nossa, tudo... Doutor Estranho, eu acho que também não foi muito bom, também, Acho que não lembro agora. Acho que depois do último Vingadores, né? Não, depois do último Vingadores teve o Homem-Aranha, aquele que juntou todas as gerações de Homem-Aranha, que foi muito legal. Esse filme foi excelente. Esse filme deu lucro porque ele era bom. Não, ele é bom. Eu gostei. Mas agora eu não vou saber se ele deu lucro ou não, mas assim, ele é um filme, ele é excelente, mas você não consegue ver na sua casa mais. Porque foi um evento, né? Então você só consegue ver na sala de cinema, com aquela gente toda e tal. E na época que saiu foi algo espetacular, né? Eu vi no cinema. Não, mas foi muito legal. Mas isso é isso que você falou, tá... Acabou, né? Assim, eles estão vendo que agora tá muito prejuízo. A gente precisa sentar, pôr o pé no freio e falar, ó, e agora, né? O que a gente tá fazendo de errado? O que vocês estão fazendo de errado é que vocês, né, não entendem aquilo que vocês estão produzindo. Eles não entendem o que o público quer. Exato. Vocês não estão conseguindo alcançar o público. Exato. Essa é a diferença. A Disney não vai quebrar, né? Mas... Não, a Disney é muito maior do que o estúdio. Muito maior. Muito mas maior. o estúdio tá correndo risco. Sim. Tá correndo risco, então... Eu acho que na parte de filmes live action, filme de animação, acho que eles estão ok ainda. Eu acho que eles deram uma pisada lá com Wish, que foi um último filme. Outro que deu prejuízo. Esse eu não vi. Nossa, é Esse muito eu não vi. ruim, cara. É muito ruim. Ele é tecnicamente ruim. Mal feito, assim, sabe? A impressão que a gente tem. Tava vendo o pessoal falando a respeito disso. Que, por exemplo, quando a gente filma alguma coisa, a gente tem um negócio chamado profundidade de campo, né? Que é a sua câmera, ela enxerga ali a distância focal até uma área. Um pouquinho antes, um pouquinho depois daquilo fica desfocado. E não tem mais isso, assim. Parece que esse filme, eles esqueceram que existia esse negócio da profundidade de campo. E daí parece que é tudo chapado. E a história também não é muito boa, tal. Então, sabe, pumbas, um estúdio que tem... O calibre que a Disney tem fazendo umas produções dessas, você fala, poxa, pera lá, né, Disney? Pois é. Vamos tomar um pouco mais de cuidado com as obras que vocês estão produzindo. Antigamente tinha tanto esmero para fazer um negócio e agora tá soltando qualquer coisa. Não, você vê desde do Fantasia. Sim, mas era um negócio mais analógico, era feito à mão. Feito à mão. E mesmo assim, o negócio... ótimo, né? Até hoje, você assiste Fantasia, é um baita de um desenho. Sim, todos né? aqueles da Renascença da Disney também. A Disney teve várias épocas, né? Mas, cara, assim... Não que 100%, né? Foi 100% de aproveitamento. Tem filmes muito ruins da Disney, né? Tem um que o pessoal esquece, que é o Caldeirão Mágico, Caldeirão Negro e tal, que foi péssimo. Eu tenho sorte de não ter assistido esses que você tá falando. Não, depois procura. Ele é bem, não, vou procurar, bem ruim. Vou procurar, não. Mas, assim, eles têm capacidade para produzir coisas boas e escolhem produzir coisas medíocres, né? Fala assim, gente, poxa, vamos lá, né? Sabe? Vocês têm capacidade para fazer alguma coisa melhor. Seria tão legal. A Pixar tá com a Disney, né? A Pixar é da Disney. Mas eu acho que eles meio que trabalham separados. Separados, porque a Pixar faz coisa muito boa. Sim, até agora. Eles estão lançando algumas animações bem legais. Porque a Pixar era do Steve Jobs. Sim. Aí ele vendeu... Você leu o livro, Jobs? Não li. Ele deu... O cara era muito inteligente, né? Mas assim, como eu falei, não leia um livro que não vale a pena. Se você gosta do cara, não leia as coisas que ele fez. Mas ele foi super inteligente. Ele tinha comprado a Pixar para pegar a tecnologia, né? Ele não tinha nada a ver com desenho, nada. Aí ele foi vender para Disney. E aí ele chegou lá, ele vendeu, né? Aí ele reuniu os funcionários, olha, a gente foi vendido para Disney e tal. Aí todo mundo triste. Mas fiquem sossegados. Por quê? Porque eu pedi, não em dinheiro, eu pedi em ações. E hoje eu sou o maior acionista da Disney. Ele virou o maior acionista da Disney. Quer dizer, ele vendeu e ficou dono. Tá certo, né? Fazer o quê? Como é que você vende um negócio que você fica dono, né? Sim. Cara, é super inteligente. Tem muitas histórias assim desses estúdios. O próprio Disney teve uma época lá, acho que em 1950, aquela coisa, medo da Guerra Fria e tal. E o Disney, ele não queria de jeito nenhum ser investigado, ser indiciado, por nada do tipo, assim. E tem umas histórias aí que ele acabou até... entregando uma galera lá, falando, esse cara é comunista. Daí o FBI, a CIA, sei lá, eles iam lá e pegava. E teve greve. O Disney, ele era um executivo, né? Ele, muito no começo, ele fazia. Ele foi a primeira voz do Mickey Mouse, aquela coisa toda. Mas depois, assim, teve muita greve. Teve
É legal porque tem foto disso, tem os cartazes que eles faziam, como eles eram animadores, desenhistas, era muito legal os cartazes e tal, todos coloridos e tal, mas, por exemplo, teve uma coisa das mulheres que trabalhavam nos filmes, que as mulheres elas não eram animadoras, elas eram coloristas. Então elas não faziam a animação do personagem, ela pegava o personagem já na pose e faziam a parte de preenchimento de cores. E daí elas ganhavam menos, tem toda aquela coisa lá, e elas também entraram em greve junto. Então se vocês pesquisarem aí sobre as histórias, como qualquer indústria, sempre tem umas coisas assim que você descobre e fala, olha só, então não era exatamente. O próprio Miyazaki, ele tem umas histórias meio pesadas com o filho dele ali, que... se você for a fundo de qualquer ídolo seu, você vai se decepcionar. Exato. Porque é tudo humano. Exato. É tudo humano. Então é bom não ir a fundo. Se você tem um ídolo, é bom não ir a fundo. Isso é muito doido, porque tem uma galera, voltando a falar do Miyazaki, tem uma galera que idolatra o Hayao Miyazaki. Fala, gente, calma. Tem uma atriz, a Tilda Swinton, que ela tem o cabelo curtinho, ela é magrinha, você sabe o que é. Ela deu uma entrevista uma vez falando a respeito do Hayao Miyazaki, ela fala que... Ela usa essas palavras, tá? Ela fala, o Hayao Miyazaki is a household god, né? É um deus familiar ali da casa dela, né? No ambiente. Gente, o Hayao Miyazaki é um senhorzinho de 83 anos, ele nasceu em 1941 no Japão. Certo? Ele tem os preconceitos dele, ele tem os problemas pessoais dele, ele tem as dificuldades de relação com o filho dele, e ele é um velhinho, gente. Sabe? Pegou o pós-guerra do Japão. Pegou toda aquela parte do pós-guerra. E isso, claro, tá evidente nos filmes dele. Então, eu acho que essa coisa de você idolatrar um artista, uma pessoa, também é um pouco prejudicial, né? Falar, pega leve, porque, beleza, você pode até gostar muito do que eles fazem, do que eles representam de uma maneira nostálgica e tal, mas é diferente, né? Por exemplo, você pode eu acho idolatrar a obra, não o autor. O autor. Não eu autor. acho isso, por exemplo, hoje, vamos supor, eu fui pro Japão, eu levo lá a minha edição do Náusea lá pro Miyazaki, por favor, você dá um autógrafo, eu tenho certeza que ele não vai fazer. Ele não vai dar, eu acho que ele seria até meio mal educado comigo, assim. Então eu prefiro manter essa imagem assim, que eu nunca vou para lá. Eu espero poder ir um dia e não encontrar com ele, mas assim, a gente tem que... É aquela coisa, a gente pode gostar muito, mas a gente tem que se distanciar isso um pouco da gente, né? O próprio Harry Potter, né? Eu sou um leitor, um escritor hoje em dia por causa do Harry Potter, mas a autora, sabe, é uma pessoa horrível. Não tem como mais, sabe? Eu nunca acompanhei a autora, não faço a menor ideia. Só barbaridades, assim, só absurdos. Isso não tira... Ideia. Mas assim, eu acho que isso não tira o valor que a obra teve pra mim na minha infância. E, sabe, foi uma febre. Gerou uma geração de leitores e escritores aí por causa dela. Sim. Hoje em dia ela é péssima, mas os livros, gente, beleza, você pode gostar. Eu falei, idolatra a obra. Exato. A obra, não o autor. Exato. Né? Acho que nenhum. Nem... O pessoal idolatra, por exemplo, cantores. Gente, você vai ver a vida da pessoa, sempre tem erro, sempre tem coisa errada. Idolatra a música. Eu gosto da música, eu gosto do som que eles fazem e tal. Não a pessoa. Do Harry Potter, querem fazer uma série do Harry Potter baseado nos livros, porque, de acordo, acho que com a própria autora, a J.K. Rowling, não foi contado tudo nos filmes, não deu um tempo de contar tudo. Então, numa série, poderia, cada ano, seria um livro diferente. Uma temporada. Uma temporada, mas foi tão recente Harry Potter. Tá vivo até hoje. É aquilo que a gente estava falando. As pessoas elas não produzem novas coisas. Elas vão pegar aquilo que já existe e vão reciclar. Exatamente. Você pega ali, por exemplo, ela vai participar de tudo porque ela tem os direitos, né? A marca Harry Potter está no nome dela. Mas assim, você falou, recente, né? O último filme do Harry Potter foi de 2011, sabe? Pô, mano, 13 anos. Não virou clássico ainda. Não virou clássico. Os filmes são excelentes, tem uns melhores do que outros e tal. Eu acompanhei todos eles no cinema, eu fazia questão, vai ter lançamento, a gente vai lá. Eu e meu irmão, a gente sabe, primeiro da fila, quando a gente não tinha... Vocês iam fantasiados? Não, fantasiado não. Graças a Deus, né? Ninguém deixou a gente fazer essa loucura. Mas assim, na época que não tinha nem lugar reservado no cinema, você tinha que comprar o ingresso na bilheteria e ficar esperando na fila, pra correr e pegar um bom lugar. Era legal essa época, isso era legal, era divertido. Mas assim, que você falou, tem 13 anos, poxa, não deu tempo de nada ainda. Vamos fazer uma série agora, recontando tudo. Eu vou assistir?
acho que vou. Com o pé atrás, com os 2 pés atrás, E inclusive. tem que ver também o que vão fazer com os personagens. Tem Se essa. não vão, de Tem repente sempre o Harry essa. Potter ele vai virar do mal. Vai ser do mal. É. Então, você não sabe. Meio puxado, assim, né? Falei, mas é aquilo lá, pode ser talvez uma decisão executiva, né? Falei, não, agora o Harry Potter é do mal, porque a geração nova quer o herói virando vilão. Deixa eu te fazer 3 perguntas. Responde o que vier na cabeça. Tá. Um desejo. Desejo? É. Eu quero viajar e publicar meus livros. São 2 coisas assim que são os meus desejos atuais. Eu quero viajar pra fora. Quem não quer? Pois é, mas assim, essa foi a primeira coisa que veio na cabeça. Eu quero muito viajar pro exterior. Eu tô brincando, mas isso aqui é um desejo de muita gente. Né? Sim. É bacana. O futuro. Futuro? Eu prefiro não pensar nisso agora, de verdade. Nossa, a primeira vez que eu recebo essa resposta. Né? Primeira vez que a gente recebe essa resposta. Eu sofria com muita ansiedade. Uhum. E hoje em dia eu levo as coisas um pouco mais... Por causa da terapia. Eu levo as coisas um pouco mais de boa, né? Então, pensar no futuro às vezes me gera um pouco de ansiedade. Então, eu prefiro focar nas coisas que estão no meu controle agora, né? Que nem vindo pra cá tinha trânsito. E daí eu falei, putz, eu vou me atrasar e tal. Daí já mandei mensagem pro Duca. Falei, pô, Duca, eu vou me atrasar e tal. O Duca, não, fica tranquilo. A gente tem um tempo ainda e tal, vai dar certo. Assim, então, o que tá no presente agora que a gente tem controle, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas assim, pro futuro, seria tipo, numa entrevista de emprego, onde você se vê daqui a 5 anos... eu não faço ideia. Talvez fazendo doutorado. Eu não ia passar numa entrevista de emprego. Onde você se vê daqui 5 anos? Na praia, tomando caipirinha. Se você fosse um animal, que animal você seria? Aquelas perguntas falando, pô, sei lá, o bicho preguiça. Sei lá, caramba, o bicho não que ia passar, não ia passar. Jamais. Não tem jeito. Agora, por último, agora vai ser difícil para você, eu tenho certeza. Escolhe um livro para indicar pro pessoal. Um livro para indicar? Só. É por isso que eu falei que vai ser difícil. Nossa. Tá, vou pegar um agora que eu acho que foi recente que eu li. Eu peguei As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Ele é um autor, acho que é colombiano. Uruguai, não é ou não? Não lembro agora. Eu acho que é uruguaio, se não me engano. Vamos dar uma conferida. Ele é daqui da América do Sul, Eduardo Galeano. E esse livro, ele é uruguaio, né? E daí ele fala exatamente sobre a maneira como a América Latina foi explorada e ainda é explorada de diversas maneiras, né? Então, obviamente, a gente foi colônia, né? No Brasil e todos os outros. E a gente tirou todas as riquezas naturais que a gente tinha aqui e deixou outros países muito ricos. Ele conta sobre isso e depois ele dá relatos a respeito também, né? Ele fez diversas entrevistas. E ele fala ali, ele conversa com as pessoas desses locais que ele foi para lá e as pessoas falam dos relatos. Teve uma época que era muito boa, depois que a empresa foi embora, virou isso, sabe? E é um livro um pouco pesado, assim, a leitura não é uma leitura muito, muito fácil, mas eu acho que é um livro importante, assim, sabe? Pra gente poder entender, realmente compreender certas coisas que a gente tem aqui no Brasil hoje em dia, porque ele fala do Brasil no livro também, sabe? E daí você vê que, de novo, né, existe muita coisa por trás dos panos que a gente nem imagina e que explica muita das nossas situações que a gente tem hoje em dia. E eu li recentemente também. Bacana. Se for para indicar, eu indico esse agora, né, que tá mais fresco na cabeça. Legal. Mas tem um monte, né, podia fazer. Por isso que eu falei que ia ser difícil para você. Por isso que eu falei que ia ser difícil. Como que o pessoal te encontra? Onde você quer que eles encontrem? Meu nome é meio difícil, é Victor com K, então é V-I-K-T-O-R, Danko, D-A-N-K-O, com K, tá, os dois. Daí você pega essas duas palavras e inverte, fala Danko Victor no Instagram, tá? Lá no Instagram é onde eu costumo responder as mensagens, tem um linkzinho que é um agregador de vários outros links lá no meu perfil. Daí lá vai ter palestra, artigo que eu publiquei, os livros que eu estou tentando publicar, sei lá, currículo Lattes, podcasts que eu participei, LinkedIn, tá tudo lá. Então é meio que o Instagram ele é o ponto central ali onde eu ponho todas as minhas informações e todas as outras redes lá. Então, por exemplo, as campanhas do Catarse que eu participei dos livros, o link delas tá todos lá. Sei lá...
sei lá, alguma outra coisa. O perfil do TikTok tá lá, podcasts, episódios de podcast que eu costumo participar estão lá. Eu fiz uma playlist de palestras no YouTube, tá lá também. Tem um site que tem só os artigos para ficar mais fácil pro pessoal achar. De repente você tá pesquisando o Hayao Miyazaki, você quer uma referência, tá lá também. Então, assim, procura no Instagram. Bacana. Danco Victor, tudo com K. Tudo com K, exato. Beleza. E daí você me encontra lá e me manda uma mensagem que eu tento responder sempre o quanto antes. Legal. Duca, teu jabá. Olha, eu estou participando de um programa chamado Amizade Arena, lá na Rádio Amizade, toda segunda-feira a partir das 7 da noite. Mas você pode entrar no Instagram. Vai lá no meu Instagram também, no link da bio, no @DucaReis. Aí você vai ver lá sobre o meu programa, sobre minhas redes sociais. Então vai ser bem legal. Bacana. Vou só terminar com o meu também, né? Não esqueçam que o livro A Sombra da Alma tá no e-book, lá na Amazon, R$1,99. Isso não vai ficar muito tempo, são 500. Quando chegar no número 500, a gente tira desse preço, volta para R$37,90. Beleza? Então, queria agradecer muito a tua presença aqui. Você veio até de longe, né? Para estar aqui, que é de Mogi, né? Que você veio. Queria agradecer muito a tua presença, agradecer o Duca por estar aqui também com a gente. Eu que agradeço o convite aí, quando o Duca falou, ele falou, quer participar? Eu falei, claro que quero, então vamos lá, vamos conversar. E lembrando, não esqueçam do Peteleco. Você não fez isso no começo? Faz agora. Ajuda a gente aí, que ajuda bastante o canal Peteleco no Positivo. E com o Peteleco no Positivo, a gente foi.